confirmar o início da gravação, né? A gente vai gravar, inclusive, essa aula para que ela possa ficar disponível para aqueles que não puderem acessar nesse momento, tá? Então, mais uma vez, muito bem-vindos para essa que a gente tem chamado de maratona de legislação educacional. Dizemos maratona porque nós ficaremos nessas ações ao longo dessa semana. Então, as aulas vão de hoje até sexta-feira e nós vamos fazer um percurso pela legislação educacional. E o que é bacana, porque normalmente legislação educacional é o tema que nós pedagogos mais torcemos o nariz, né? E aí, é bacana ao mesmo tempo, porque, vejam, né, eu costumo dizer para as meninas que eu sou pedagoga às avessas, né? Porque a maior parte das minhas amigas de formação escolheram os anos iniciais do ensino fundamental, a educação infantil, né? E eu costumo dizer que fui uma das poucas, ao menos da minha turma, que escolhi a temática do financiamento, da política educacional, da legislação, né? E disse ainda, e pude me encantar por ela, né? Então é muito comum que as pessoas digam, nossa, legislação. E eu gostaria de dividir com vocês não só o conhecimento que eu tenho em legislação, mas o quão significativo ele é para mim. Gostaria que vocês pudessem se encantar para a temática da legislação, né? Tanto quanto eu me encanto, que vocês pudessem estar convencidas de que é tão legal conhecer legislação educacional como eu entendo ser, né? Então, queria compartilhar não só o conhecimento que eu tenho, mas também minha paixão pelo tema, né? Então, para isso eu tenho um desafio gigantesco, que é fazer isso ser legal, né? Como fazer um tema que, em primeira análise, é estranho, as pessoas torcem nariz, um tema envolvente, um tema cativante. Então, acho que eu tenho 2 desafios aqui, não é? Bem, e vamos, então, falar um pouquinho dessa proposta, né? No que consiste, então, essa nossa semana de legislação. Qual é a nossa principal questão aqui, né? Vamos lá. Nós escolhemos, né, um tema bastante abrangente, porque a legislação educacional, vocês sabem, ela é composta por textos legais, por textos de lei, que em primeira análise podem parecer textos mais difíceis, não é? Nós selecionamos, então, para a nossa conversa, um texto por dia, ou seja, cada um desses 5 dias nos quais nós estamos juntos, né, nós vamos tratar de um tema. Então, vocês conseguem observar aí na minha apresentação que nós selecionamos 5 textos legais considerados por nós aqueles mais relevantes. E por serem mais relevantes, eles são tomados nos concursos públicos, ou seja, é bem assim, né? Não é porque o concurso aborda a Constituição Federal que a gente escolheu, na verdade, por ser a Constituição Federal um texto tão relevante que ele acaba escolhido por nós hoje e também pelos concursos públicos. Então, quais são os textos que são nossos convidados, né, para essa semana, para essa maratona de estudos? Bom, o primeiro texto é a Constituição Federal. Não todo o texto evidente, nós não daríamos conta, né, de lidar com o texto na sua totalidade. Então, o que a gente acaba tendo? Nós vamos visitar a Constituição Federal nos artigos que tratam da educação, que são os artigos de 205 a 214, né? Então, na discussão, na Constituição Federal, que é a lei mais importante do Brasil, a nossa chamada Carta Magna, onde tem início, e olha que engraçado, gente, um dos primeiros concursos que eu fiz na minha vida foi um concurso para professor do município de Araras. E eu me lembro até hoje que uma das perguntas da prova era: em qual artigo da Constituição Federal tem início a seção da educação? Né? E à época, eu fui por bom senso, né? Eu não tinha de memória ainda, porque eu não tinha esse trânsito com a legislação, eu não tinha essa intimidade com o texto legal que eu fui criando ao longo do tempo, né? Então, a época, o que eu acabei fazendo, por dedução, eu disse, olha, ela não começa falando da Constituição, da educação, ela vai falar isso mais adiante, e acabei optando pelo 205. Hoje, com mais intimidade com o texto legal, né, eu sou capaz de precisar todos os artigos da Constituição Federal em matéria educacional, mas à época eu ainda não era. Vocês, entretanto, já têm essa informação. É no artigo de número 205 que tem início a discussão educacional no nosso texto constitucional, ou seja, na Carta Magna, na Constituição Federal. Perfeito? Então, é lá que a gente encontra essa definição. Perfeito, isso, tem gente de Araras aqui no grupo. Foi um dos primeiros concursos que eu fui aprovada, né? Tenho muito carinho pelo município de Araras, também por isso. Eu acabei não assumindo a época, porque eu passei em outros concursos, né, e escolhi outros municípios. A época eu passei no concurso do estado de Pirassununga, que era o meu município, e eu acabei escolhendo, né, esses 2 outros cargos. Bem, então, nós vamos visitar a Constituição Federal nos artigos que tratam da educação. Outro texto que nós vamos trabalhar, e a Constituição é hoje, tá? Hoje é o nosso texto. Que outro texto nós vamos trabalhar? A lei de número 93/94 de 1996, que é a LDB. Que lei é essa? Ora, gente, pensem vocês, a Constituição Federal, ela não trata só de educação.
Constituição Federal ordena todo o Estado brasileiro de direitos. Então, ela trata do direito à saúde, dos direitos sociais, né, dentre os quais a saúde e a educação. Ela trata dos direitos civis, dos direitos políticos. A Constituição ordena todo o Estado brasileiro de direitos, não é? E aí, evidente que ela não detalha, ela não vai conseguir tratar com detalhamento de todos os temas. Leis específicas precisam vir para tratar de cada assunto. Em matéria educacional, né, se a gente selecionar o tema da educação, qual é a lei que veio regulamentar a Constituição Federal? Qual é a lei que vem detalhar aquilo que a Constituição Federal anunciou, aquilo que a Constituição Federal apresentou como princípio? Ora, a lei que vem fazer isso é a LDB, que ela sim vai tratar com exclusividade da educação. Ela sim, LDB, vai tratar com centralismo da temática da educação, do tema da educação, enquanto que a Constituição, sim, dedicou alguns dos seus artigos a esse tema. Já a LDB dedica todos os seus artigos à temática educacional, né? E é evidente que ela dá conta de detalhar aquilo que a Constituição havia anunciado, aquilo que a Constituição havia apresentado como princípio, perfeito? Então, esse vai ser o nosso segundo texto. No nosso terceiro texto, né, o nosso terceiro, e por coincidência, né, não é o caso, mas culminando nesse terceiro dia de estudo, nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu brinco com vocês que não é nem mais criança, nem mais adolescente. O ECA, gente, é de 90. Algumas de vocês, abusadas, nasceram depois dele, né? Eu quase, mas sou anterior ao ECA, né? E o ECA, então, já tem 30 anos, né? Então eu brinco, o ECA, pra gente não se esquecer dele, ele é de 90, então ele não é nem mais criança, nem mais adolescente. O ECA já é um jovem adulto, não é? Um jovem senhor. E sendo assim, né, esse ECA, transcorrido 30 anos, ainda precisa ser objeto do nosso estudo, objeto do nosso conhecimento, não é? Porque, infelizmente, muitas das questões do ECA ainda não foram equacionadas, né? Crianças e adolescentes no Brasil ainda têm direitos subtraídos. E aí a gente, é evidente que vai encontrar no ECA artigos que são muito próximos da temática educacional, né? E são esses artigos que normalmente caem no concurso público para professor. Ou seja, são os artigos que no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, nessa lei, né, de 1990, eles são artigos relacionados à nossa prática, relacionados ao fazer e atividade docente, perfeito? Então, até aqui nosso percurso, Constituição, LDB, ECA. Qual vai ser a quarta lei, o quarto texto legal? O PNE, Plano Nacional de Educação, sob lei federal de número 13.005, de 2014, é fresco. Né? Se a gente considerar que o ECA tem 30 anos, se a gente considerar que a LDB, que é de 90, se a gente considerar que a LDB é de 96, que a Constituição Federal de 88, falar do ECA, falar, por exemplo, do PNE, né, é falar de lei novinha, de 14, de 2014, não é? Bom, o Plano Nacional de Educação, gente, ele vai instituir 20 metas para a educação no Brasil, para a educação a longo prazo, né? E aí, essas 20 metas vão ser nosso objeto de conhecimento nesse nosso quarto dia de aula, tá? E se esse tema é fresco, se o Plano Nacional de Educação, que tem caído muito nos concursos públicos, né, é fresco, o último, então, a gente vai dizer que ele acabou de nascer, né? Ele é recém-parido. Qual é a última lei que a gente vai visitar? A lei do Fundeb, do novo Fundeb, né? Que já está caindo no concurso público, estava caindo do Fundeb anterior, e a gente vai já conhecer essas mudanças para fins de atualização, né? Então, eu vou apresentar tanto o Fundeb que tem caído em concurso, que é o antigo Fundeb, e vou mostrar o que mudou só para o novo Fundeb. E as mudanças foram instituídas por uma lei de 2020, né? Que é a lei 14.113 de 2020, ou seja, recente. Então, a gente vai fazer um percurso histórico também muito bacana. A gente sai lá da Constituição de 88 e chegamos na lei do novo Fundeb em 2020. Ou seja, nós vamos fazer um passeio muito bacana pela legislação educacional, né? Tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista dos temas. E insisto com vocês, vai ser incrível, né? Quem já tenha sido minha aluna de legislação educacional sabe que a gente consegue fazer temas muito difíceis, agradáveis, né? Possíveis de serem entendidos, né, Bruno? Então, fiquem muito tranquilos que essa nossa maratona seja incrível, né? Que seja uma aventura muito, muito positiva, formativa e enriquecedora, né? Porque aprender, gente, a gente tem um histórico, né, de entendimento sobre educação, que a aprendizagem necessariamente é um percurso árduo. Ora, nós sabemos que aprender não é um processo natural,
né? A aprendizagem requer, por parte de quem aprende, uma postura ativa. Então, a aprendizagem não é espontânea, nós sabemos disso, né? Entretanto, ela pode ser também prazerosa. Né? Ou seja, esse percurso de aprender, que é um percurso que vale para os nossos alunos também, né? Ele é um percurso que exige de nós mobilização, mas ele pode também ser um percurso, acreditem, prazeroso. Ou seja, é possível que a gente veja sentido, significado, né? Dê significado pessoal, sentido social para aquilo que a gente está conhecendo como texto, né? Como elemento. Então, que seja assim, né? Que essa aprendizagem, embora vá mobilizar na gente, né? Certo empenho, dedicação e esforço, que ela possa ser também prazerosa, que esse exercício possa ser também significativo, prazeroso e incrível. Tudo bem? Apertem os cintos então, né? Todo mundo a postos, e aí a gente chega então para o texto de hoje. Então, né? Para os seus registros, nossa aula de hoje é sobre Constituição Federal. Né? Aquela que eu insisto para vocês é chamada Carta Magna, a lei mais importante no Brasil, né? Tanto é dessa relevância a nossa Constituição Federal, que a gente diz que toda e qualquer lei brasileira não pode contradizer a Constituição Federal, sob pena de ser inconstitucional. Ou seja, se a gente tiver uma lei municipal, por exemplo, que contradiz a Constituição Federal, ela não é válida, porque ela é inconstitucional. Se a gente tem uma lei estadual, por exemplo, que vai ao contrário, na contramão do que diz a Constituição Federal, mesma coisa, nós temos ali um problema, por quê? Porque é inconstitucional. Toda e qualquer lei que venha contradizer a Constituição Federal, ela é nula, né? Ela é nula em direito, porque ao negar a Constituição Federal, ela se configura inconstitucional, perfeito? Então, nós vamos conhecer essa Constituição para saber aquilo que é constitucional, ou seja, aquilo que é admitido em termos legais, né? Aquilo que a gente pode ou não observar. Bom, como dissemos, nós temos aqui dos artigos, né? A matéria educacional é dita na nossa Constituição dos artigos de número 205 a 214, né? E eu sempre falo com vocês estrategicamente. Primeiro elemento, como aprender leis, Luciana? E eu sempre digo para vocês, não decorem. Não tentem decorar. Não é assim que a gente aprende. Porque quando a gente decora evidente, a gente visita um tipo de aprendizagem que é a chamada aprendizagem mnemônica, né? Aprendizagem de memória. Não é necessariamente uma aprendizagem significativa. A aprendizagem de memória, gente, em geral, ela só é significativa, ela só representa um ganho quando a gente encontra, por exemplo, pergunta exatamente do jeito que a gente estudou. Né? Então, por que funcionava para a gente na escola tradicional, aprendizagem por memória? Porque a professora perguntava, ensinava para a gente, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? E perguntava na prova quem descobriu o Brasil, ou seja, a aprendizagem por memória funcionava aí, né? Porque era pura e simples reprodução daquilo que a gente tinha memorizado, né? Agora, no concurso, a gente não sabe como a pergunta vem. Nós não sabemos. Também na nossa prática cotidiana, a gente não sabe como o problema, por exemplo, dos níveis de ensino vão se apresentar. Nós não sabemos como uma questão ou uma situação prática do direito à educação vai aparecer para a gente. Ou seja, a aprendizagem de memória não vai te socorrer. Por isso que eu digo, a gente precisa compreender o texto legal, conversar com o texto e dizer o que esse texto está me dizendo. Porque se a gente entender o texto legal, se a gente compreender o texto legal, não importa como vem a pergunta. Se você entende o conceito, se você se apropriou da lógica que está por trás do conceito, você consegue responder a questão. Né? E isso vale também para a prática, porque você não se restringe só, a gente não quer só passar no concurso, a gente quer ser um profissional melhor, é isso, nós não estamos aqui, quando a gente faz cursos preparatórios, seja para concurso, para qualificar a prática profissional, o nosso objetivo não é tão somente a aprovação no concurso, nós queremos, na verdade, nos qualificar como profissionais e, por consequência, passar no concurso, né? Ou seja, que a nossa aprovação no concurso público seja resultado do nosso conhecimento. E sendo assim, se a gente decora, né, a gente vai, até na prova do concurso, o nosso desempenho está prejudicado, porque você não sabe como a pergunta vem, né? Por esse motivo, eu vou sempre brincar com vocês, entendam um texto legal. E aí eu digo assim, aí vocês falam, Luciana, mas eu não tenho que memorizar todos os artigos da Constituição? O que eu digo para vocês? Não. Eu dou nome para os artigos, lembra? Eu sempre falo para vocês, cada artigo, vamos dar um apelido para eles, vamos dar um nome, porque daí fica mais fácil. Vejamos, vamos começar por esse exercício de dar nome aos artigos, né? De batizá-los para que eles fiquem mais, para que a gente possa ficar íntima deles, né? Até brinco com vocês. Por que dar apelido, Luciana? Eu digo, porque a gente só dá apelido para quem a gente é íntimo, não é? Ou seja, você não chama por apelido alguém que você não tem intimidade. E aí, quando eu brinco, dê apelido para os artigos da lei, sabe o que eu tô querendo que vocês criem com a lei? Intimidade.
Porque quem tem intimidade tem conhecimento. Tá? Então, vamos criar intimidade com o texto legal. Primeiro artigo, né? O 205. Lembra que é nele que tem início a discussão educacional? Perfeito. Então, o artigo 205, gente, ele vai tratar principalmente das definições. Ele vem dizer o que é educação, para que ela serve, direito de quem ela é, dever de quem ela é. Então, o 205 é o artigo das definições. É ali que você quer saber. Eu quero saber o que é educação no Brasil. Quero saber direito de quem ela é. Quero saber de dever de quem. Todas as definições sobre educação estão no primeiro artigo. Faz sentido, gente? O legislador não começaria falando do detalhe. Se é o primeiro artigo que trata da educação, se é esse artigo 205, o primeiro a falar da educação, é mínimo que o legislador faça o quê nesse primeiro artigo? Apresente o tema. Então, ele faz o quê no 205? Ele define, ele apresenta, tá? Pensem na seguinte questão, gente. O legislador não faria algo absurdo. Ele lidou com uma ideia lógica. O primeiro artigo a 205 é nele que eu vou definir educação. Vou dizer a que veio, o que ela é. Direito de quem, dever de quem. É isso que faz o artigo 205, tá bem? E o 206, Luciana, ele vai dizer, o 206, ele fixa os princípios. Qual é o ponto de partida dessa educação? Que princípios têm que ser observados? Tá no 206, tá? 207 vai falar da autonomia das universidades, tá? E agora, o que nós estamos fazendo nessa nossa conversa? Nós estamos fazendo um panorama da lei e depois nós vamos escolher 2 artigos e nos aprofundar neles, tá? Então, por enquanto, vocês vão ter um mapa dessa Constituição Federal. Então, no 205, definição. O que é educação, direito de quem, dever de quem. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer isso no detalhe, tá? Artigo 206. Quais são os princípios da educação? O que é princípio, gente? Princípio é ponto de partida, né? Quando a gente diz assim, não, isso vai contra os meus princípios, né? É porque aquilo não é essência. Ou seja, princípio é essência. A Constituição Federal, no artigo 206, sabe o que ela fez? Ela anunciou qual seria a essência da educação no Brasil. Os pontos de partida. Esses, ela chamou princípios, tá bem? Então, tá no artigo 206 e nós vamos conhecer esse artigo hoje, tá? No detalhe. Artigo 207. Já disse, nós vamos tratar da autonomia universitária. Vocês sabem, gente, que instituição de ensino no Brasil? Escola não tem autonomia, né? Às vezes a diretora precisa trocar um cano que estourou, tem que fazer 3 orçamentos, licitação, porque ela depende da prefeitura para tudo, não é isso? Né? A gente fala, meu Deus, vai demorar uma vida, porque depende da prefeitura. Por quê? Estabelecimentos de ensino no Brasil não são autônomos, eles não têm dinheiro próprio, não são eles quem contratam o seu pessoal, né? E aí, o artigo 207 veio dar autonomia só para um tipo de estabelecimento de ensino no Brasil, que são as universidades. As universidades podem contratar, admitir, né? Os outros não. Então, o 207 tratou dessa autonomia universitária. Artigo 208. Educação é dever do Estado. Mas dever do quê? O Estado deve o quê? Deve ofertar, incentivar? O que ele tem que fazer para cumprir as suas obrigações para com a educação? Isso vai estar no artigo 211. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada. No Brasil, gente, pode existir tanto ensino público quanto ensino privado. Tem países que não. Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, se a gente... Como exemplo, né? Utilizamos dos Estados Unidos como exemplo. Se a gente pegar o ensino superior americano, ele é exclusivamente privado. Não existe ensino superior público nos Estados Unidos. Por quê? Só existem instituições privadas de ensino superior. E no Brasil, coexistem instituições públicas e privadas. Eu posso ter creche pública, creche privada. Eu posso ter escola de educação infantil pré-escola pública e privada. Eu posso ter escola de ensino fundamental pública e privada. Eu posso ter universidade pública e privada. O Brasil coexistem instituições públicas e privadas de ensino. Por esse motivo, a iniciativa privada, gente, precisa seguir algumas regras. Onde estão escritas essas regras, Luciana? No 209 da Constituição Federal. Tá? Depois tem o artigo 210, que é o artigo que vai tratar do currículo mínimo da BNCC. Ou seja, tem que ter o mínimo para ensinar para os alunos, não é? Próximo, artigo 211, é o artigo da divisão das responsabilidades. Eu sempre brinco com vocês com uma historinha aqui, né? Pensem vocês, nós somos brasileiros, né? Mas também somos cidadãos de um determinado estado e de um determinado país. Se eu perguntar assim para vocês, você é cidadão do seu município, do seu estado ou do Brasil? Você vai dizer as 3 coisas, né? Nós moramos num município que, por sua vez, está localizado em determinado estado, que, por sua vez, está localizado no Brasil.
E sendo assim, eu pergunto para vocês, quem tem que fazer política pública para a gente? Quem tem que leis valem sobre nós, por exemplo, você, cidadão do município de Pirassununga, que leis valem para você? Leis municipais, estaduais ou federais? As três, não é? Ou seja, uma lei municipal, né? Por exemplo, o meu município proíbe que eu despeje entulho na calçada. Essa lei vale para o município, não é? Mas o meu estado, por exemplo, proíbe que uso de tabagismo em lugar fechado. Essa é uma regra do estado, né? E o Brasil tem uma outra regra específica. Esses três poderes respondem pela nossa vida, né? E esses três elementos contribuem, né? Essas três entes federados, tanto os municípios, quanto os estados, quanto a União, ordenam a nossa vida, né? Quem tem que fazer política pública para a gente? Quem tem que ofertar os serviços públicos que a população precisa? Educação, saúde, moradia, os três. Mas aí eu conto a história da minha avó, que ela sempre dizia que cachorro que tem 3 donos morre de fome. Qual é o risco que a gente correria, né? O estado não fez porque esperou que o município fizesse? O município não fez porque acreditava que o governo federal faria? E o que fez, então, o artigo 211 da Constituição Federal, ainda bem? Ele pegou a educação e dividiu as responsabilidades. Ele disse, os municípios vão ficar com a educação infantil e com o ensino fundamental. Os estados, disse esse artigo 211, vão ficar com o ensino fundamental e com o ensino médio. E a União e o governo federal? O governo federal vai ficar com as instituições federais, ou seja, com as universidades, né, federais, com os colégios técnicos federais, com os institutos federais, tudo instituições federais, ou seja, com as universidades, né, federais, com os colégios técnicos federais, com os institutos federais, tudo que for instituição federal de ensino fica com o governo federal. E ele também vai ficar com a função de suplementar, de ajudar os estados e os municípios no que eles precisarem. Por exemplo, o município é quem tem dever para com a educação infantil, o município é que tem o dever para com as creches. Mas a União pode ajudar os municípios a ofertar creche, porque ela vai estar exercendo uma função supletiva, ela vai estar suplementando, ajudando os municípios na sua função. Ela pode ajudar os estados a ofertar ensino fundamental e médio. O governo federal, então, ficou com a função. Então, municípios, infantil, fundamental. Estados, fundamental e médio. E a União, institutos federais, instituições federais de ensino e função supletiva. E ajudar a mandar recurso onde faltar. Ajudar municípios e estados no que eles precisarem. Afinal de contas, a União tem mais recursos. Afinal de contas, o governo federal tem mais recursos do que os municípios e estados. Então, ele ficou também com essa função supletiva de suplementar onde faltar, no que estados e municípios precisarem, tá? Então, esse é o artigo 211, ou seja, quem vai cuidar do quê? Ficou definido nesse artigo 211 da Constituição Federal o que ficaria com os municípios, o que ficariam com os estados, o que ficariam para a União, para não correr o risco de um deixar para o outro que deixou para um, né? Então, cada qual sabe onde tem que atuar prioritariamente. Prioritariamente, municípios, infantil fundamental, estados prioritariamente em fundamental e médio, e a União em função supletiva e redistributiva. Perfeito? Bem, e aí nós chegamos no artigo 212, né, que eu brinco para vocês, que é o artigo da bufunfa. É o artigo que fala do dinheirinho, né? Então, qual é o artigo da Constituição Federal fala do dinheiro? 211, porque educação, gente, não se faz só com boa vontade. Precisa de recurso, precisa pagar professor, precisa equipar a escola, precisa ter recurso, né? Então, não se faz educação só com boa vontade. Nós sabemos disso, é preciso investimento. E é o artigo 212 que vai falar deste investimento em educação. Ele vai dizer, olha, de onde vem o dinheiro? Quanto tem que investir? Imaginem vocês, gente, se cada governo pudesse investir, se quisesse, e quanto quisesse em educação, né? Se a gente desse sorte de eleger alguém que gosta de educação, estávamos feitos. Mas se de repente a gente elegesse alguém que não gosta de educação, pronto. O sujeito ia falar, não vou investir em educação. Meu mandato eu vou investir só em samba, né? Só em cultura. De repente, a educação estaria à mercê dos governos. Por esse motivo, o que fez a Constituição Federal? No artigo 212, que é esse que eu falei para vocês, o artigo da bufunfa, o artigo do din-din, a Constituição Federal disse o seguinte: quanto tem que investir em educação? E o que ela disse? A União, o governo federal, Brasil,
tem que investir nunca menos que 18% dos impostos em educação. Tá? A União, o governo federal, não pode investir 17, 16. 20 pode. Porque é no mínimo 18. Tá? Muito cuidado aqui, porque às vezes as bancas de concurso perguntam, no máximo 18? Não, gente, ela fixou o mínimo. O governo pode ir além. A quem nunca? Né? Então, o que ficou estabelecido? O governo federal tem que investir pelo menos 18%. E os estados, os municípios do Distrito Federal? Nunca menos que 25%. Tá? Então, a União, pelo menos 18% dos impostos, mais pode, menos nunca. Estados, municípios e Distrito Federal, nunca menos que 25%. Essa foi a regra do artigo 212, né? Então, do que? Investir de que tipo de recurso? Dos impostos, tá? Quiséramos nós fosse de tudo que a gente paga para o governo, mas é só dos impostos. Taxa, contribuição não entra. 25% estados e municípios dos impostos e 18% União desses impostos, tá? Então, essa é a regra do 212, que vai falar do que a gente chama de percentual mínimo de investimento. União, pelo menos 18, nunca menos que 18, né? A lei diz no mínimo 18, e estados, municípios e Distrito Federal, nunca menos que 25% da receita de imposto. Ou seja, de tudo que arrecadar com imposto, a União tem que pegar pelo menos 18% e investir em educação, e estados e municípios pegar pelo menos 25% e investir em educação. Perfeito? E aí a gente já chega nesse panorama. Nós estamos fazendo, então, um percurso geral, né? Para saber o nome de cada artigo aí da Constituição. Bem, e aí a gente chega no artigo 213, que vai falar, ótimo, temos dinheiro, né? Pegamos dinheiro dos impostos, não é muito, tá, gente? Né? Mas é pelo menos o que tem para financiar a educação, de todo o dinheiro que a gente conseguiu arrecadar para a educação, dos 25% de estados e municípios e dos 18% da União. Para onde esse dinheiro pode ir? Eu sempre brinco para vocês. Será que só pode ir para a escola pública ou pode ir para a escola privada também? Será que o dinheiro público que a gente arrecada dos impostos para a educação, será que ele pode ir só para a educação pública ou ele pode ir também para a educação privada? O que vocês acham? É dinheiro público. É dinheiro que veio dos nossos impostos. 25% dos nossos impostos. Só pode ir para a educação pública ou pode ir para a educação privada? Quem se arrisca? Acredito que para tudo. Pois é. Né? Por lógica, a gente diria só para a pública, né? Só pode ir para a educação pública. Não. Quem vai regular isso, gente, é o 213. O 213 vai dizer o seguinte. Primeiro, ele faz uma afirmação que é essa óbvia. Recurso público tem que ir para a educação pública. Só que daí tem uma vírgula. E depois da vírgula, vocês sabem que tudo pode acontecer, né? E aí acontece. Diz, dinheiro público para educação pública, podendo. E aí o podendo, gente, né? Podendo ir para as escolas privadas. Primeiro, desde que elas não tenham fins lucrativos. Que tipo de escolas? Confessionais, que são escolas confessionais, gente, aquelas ligadas a determinada ordem religiosa, né? Então, uma escola metodista, uma escola adventista, escolas que são ligadas a determinada ordem religiosa são chamadas confessionais. Eu sempre dou o exemplo do ensino superior da PUC. A PUC, né, é a Pontifícia Universidade Católica. Né? A PUC, ela não é pública, ela é privada, porque ela pertence à Igreja Católica. Mas, a rigor, ao menos em tese, ela não tem fins lucrativos. Então, ela poderia receber recurso público? O 213 da Constituição Federal diz que sim, ela poderia receber recurso público. Né? Porque ela não tem fins lucrativos. Ela é confessional, ela é ligada a uma ordem religiosa. Que outro tipo de escola pode receber recurso público? As filantrópicas. Aquelas que se mantêm com doação. Se a gente pensar, por exemplo, as APAES, elas são filantrópicas. E, em tese, também, a rigor, não tem fins lucrativos. Então, elas podem receber recurso público, desde que comprovem que não tem fins lucrativos. Né? E quem mais? As comunitárias, as associações, as cooperativas, desde que não tenham fins lucrativos. E se tiver fim lucrativo, pode? Suponhamos que agora, não, se eu tenho uma escola privada, é minha, é para lucrar mesmo, eu tenho fins lucrativos, eu posso receber recurso público? E se for... Pode. Também pode. Pode em uma condição, né, Lu? Que você já ensinou. Qual condição, dona Vânia? Muito bem.
é a condição que, se não tiver vaga, o Estado compra essa vaga, né? É mais ou menos isso, né? A lei chama isso de bolsa de estudos. Ou seja, suponhamos que nós não tenhamos vagas na rede pública, né? Então, a gente não tem vaga na rede pública. É muito comum isso acontecer em creche. Vários municípios estão lançando mão desse dispositivo constitucional para pegar o recurso público e comprar vagas da iniciativa privada, que é muito semelhante ao modelo do ProUni, gente, no ensino superior. O que é o ProUni? Né? O governo federal compra vagas nas universidades privadas para os alunos que comprovam não terem suficiência financeira para isso. Né? Então, de alguma forma, é o recurso público indo para a instituição privada. Porque de onde sai esse dinheiro? Sai do dinheiro da educação. Não pensem vocês que alguém tirou do bolso, né? Ou seja, sai dinheiro da educação e vai para a instituição privada. Mas vai em que modalidade? Na modalidade de compra de bolsa de estudo. Que a Vânia disse, é a única modalidade na qual as instituições com fins lucrativos podem receber dinheiro público da educação. Ou seja, quando ela concede a vaga para o estudante, o Estado, então, repassa o recurso financeiro público equivalente àquela concessão daquela vaga, ou seja, na modalidade do que a gente configuraria como bolsa de estudos. É a única possibilidade de uma escola com fins lucrativos receber recurso público. Perfeito? Então, esse é o artigo 213. Muito cuidado, porque, às vezes, gente, a gente tem um senso de justiça absurdo, né? Você fala, não pode dinheiro público para instituição privada. Eu não acho certo. Ok, uma coisa é o que moralmente você não considera certa. Outra coisa é o que diz a lei. Né? A gente vai dizer, nesse caso, pode não ser moral, mas é legal. O artigo 213 da Constituição Federal diz que sim. Dinheiro público... E associações? As associações entram nessa categoria, elas são comunitárias. Elas entram nas então, comunitárias. As associações são instituições comunitárias, elas também podem receber recurso público, porque, em tese e a rigor, não tem fins lucrativos. Tá bem? Elas entrariam na categoria das comunitárias. Então, o que diz o texto do 213? Recurso público para educação pública. Entretanto, pode ser enviado para as privadas que não tenham fins lucrativos, ou seja, comunitárias, confessionais e filantrópicas, não é? E, nesse contexto ainda, para as privadas, né, para aquelas particulares com fins lucrativos, apenas na modalidade de compra de bolsa de estudos. Perfeito? Então, a gente consegue chegar no último artigo, né? Num panorama, a gente chama isso de um 360, né? Um giro sobre a lei, porque o detalhamento nós vamos conhecer na sequência. Então, nesse nosso giro pelos artigos 205, chegamos, né, a partir do artigo 205, chegamos no último, no 214. E eu falo que, para entender o 214, é legal vocês me responderem uma perguntinha, né? Que eu falo o seguinte: quanto tempo dura um governo no Brasil? Né? Se algumas de nós fosse eleita prefeita hoje, quanto tempo a gente ficaria no governo? Né? Um governo no Brasil dura 4 anos, não é isso? Com sorte, né? Com sorte, 8, se for reeleito, por exemplo. Né? Mas aí eu faço uma outra pergunta. Quantos anos são necessários para fazer educação de qualidade? Vocês acham que a gente consegue transformar a educação em 4 anos? Vocês acham que a gente consegue fazer uma educação sólida, consistente, de qualidade em 4 anos? Ou em 8? Não, porque educação é um projeto a médio ou longo prazo. Na educação, você precisa de tempo para colher frutos. Por esse motivo, e também por uma razão que eu vou dizer para vocês, né? A gente não consegue pensar a educação só em 4 anos. E sempre que muda o governo, nós, principalmente que somos profissionais da educação, o que a gente percebe sempre, né? Ora, mudou o governo, parece que tudo para. A gente fala, nossa, vai ser um ano que vai mudar tudo. As pessoas, nossa, nada vai andar, as coisas param, o que estava bom não continua, algumas coisas vão se modificar. Sempre que há alternância de governo no país, no Brasil, a gente tem sempre a sensação de que as coisas param. De que os projetos bacanas não têm continuidade, de que as coisas mudam. É um tal de mudar governo, mudar a cor do uniforme, né? Como se isso fosse política pública de qualidade. E aí, gente, é que entra o artigo 214. Sabe o que o legislador reconheceu? Ele disse assim, não dá para fazer educação de 4 em 4 anos, não dá para cada 4 anos mudar tudo. Por isso, sabe o que ele estabeleceu? Que em educação teríamos de fazer um plano de 10 anos. Um plano nacional. Né, por esse motivo chamado também decenal, por durar 10 anos. E o plano teria por objetivo traçar metas, que não importa se mudasse de governo. Suponhamos que o plano foi aprovado num governo, aí assume um outro. O que ele tem que fazer? Cumprir o plano.
fazer algumas modificações, mas não estruturais, para que a gente não tivesse essa ruptura naquilo que ficou estabelecido como meta. Foi uma tentativa do legislador, ou seja, de quem elaborou a lei, de quem elaborou esse artigo 214 da Constituição Federal, de dizer, opa, vamos tentar fazer a educação acontecer com qualidade, né? Vamos tentar fazer um projeto a longo prazo, vamos tentar não mudar tudo a cada mês, a cada 4 anos, né? Vamos tentar fazer um projeto mais contínuo. E foi esse 214, então, que disse, olha, nós faremos um plano para 10 anos. E aí, esse plano, quando o governo sair, o governo que assume tem que dar continuidade às metas ali previstas. Esse plano tem que ser monitorado, tem que ver se ele está sendo cumprido, para que a gente chegue ao final de 10 anos e avance na situação educacional encontrada para aquilo que a gente tinha como finalidade, como objetivo e como meta, não é? Hoje nós temos um plano, gente. Ele foi aprovado em 2014. Aquele que eu falei, a Lei 13.005, aprovou o Plano Nacional de Educação. Que, sendo decenal, ele teria que durar até 2024, né? De 2014 a 2024. Infelizmente, ele não está sendo muito cumprido, porque ele tem metas muito interessantes e vocês vão conhecê-las, né? Ele não está sendo cumprido. E com isso, né, com o fato dele não estar sendo cumprido, infelizmente, a gente acaba encontrando as instâncias que não acompanham. Então, muitos ganhos que a gente poderia estar tendo na educação, né, se cumprido esse plano, infelizmente, a gente está deixando de ter. Não é? Mas existe um plano atual, tá? O atual Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014 e vai vigir até 2024. Depois dele, o novo tem que ser aprovado, para que novas metas sejam pensadas, para que a gente possa pensar um projeto de educação a longo prazo. Mudou o governo, as metas estão aí, precisam ser cumpridas, tá? E precisa ser cobrado que essas metas sejam cumpridas, não é? Então, a gente fez esse percurso, né? Fizemos, então, um 360, saímos do artigo 205, e aí, nesse esqueminha, a Roselaine comentou aqui no chat, né? Que esquema bacana, Rô, é um presente para vocês, tá? Nós vamos mandar nos grupos esses mapas conceituais, nós fizemos especialmente, né, para quem está participando da maratona, então vocês vão receber esses mapas conceituais, que tem por finalidade, gente, sintetizar todo o estudo. Então, vocês vão receber esse resuminho, que é a nossa síntese, tá? É um presente nosso para vocês, né? Um presente feito por mim, pela Vânia, pela Conceição, que juntas pensamos os conceitos, desenhamos essa estrutura e entregamos para vocês uma síntese, né? Desses conceitos da Constituição Federal. E mais, né? O presente é que vocês vão receber um por aula. Então, o da Constituição vocês vão receber um, o da LDB outro, então vocês vão sair com 5 mapas conceituais, os mapas conceituais dessa nossa maratona, né? Ou seja, não basta sair com conhecimento, a gente sai também com uma síntese dele, né? Porque não basta aprender, é importante sistematizar o que aprendeu. Então, vocês vão ser presenteadas com os mapas conceituais, viu? Espero que vocês gostem muito. A gente adorou fazer, embora não tenha sido fácil, né? O exercício de síntese, gente, é muito difícil, né? Eu digo que eu sou prolixa. Eu tenho mais facilidade em falar um monte de coisa, né? Sintetizar é um exercício desafiador, não é? Então, foi um exercício muito desafiador, mas muito formativo. A gente ficou muito feliz de fazer esses mapas conceituais e presenteá-las com eles, tá bem? Dividir com vocês essa nossa síntese, tá bem? Então, fizemos um panorama, né? Conseguimos meio que fazer um 360, como eu disse, dessa Constituição Federal, mas vamos para o detalhe, né? Porque a gente sempre diz para vocês, Luciana, eu vi uma pincelada, será que eu tô pronta? Eu digo, pronta para começar a estudar. Né? Há quem entenda, gente, né, que o exercício de estudo se faz. Eu tenho alunas que normalmente vêm com alguns dilemas, né? E a gente acaba rindo disso depois, em determinado momento, falou, Luciana, eu já estudei 3 dias para o concurso. Não passei, eu digo, às vezes precisa mais que isso, né? Então, quando a gente diz, olha, eu tenho uma noção, Luciana, o que eu faço agora? Eu digo, agora a gente vai para a imersão. Noção e imersão são conceitos distintos, né? Noção é fundamental, gente. É importante ter noção, porque a noção nos dá a visão do todo. Né? Mas a noção não é suficiente. A noção ajuda, inclusive, para o próximo passo, que é a imersão, que é o convite que eu faço para vocês agora. Como eu disse, desse panorama da Constituição Federal, nós selecionamos 2 artigos para imergir. Então, agora a gente mergulha. Não dá para ficar à superfície. A superfície é bacana, a gente olha para avaliar. Mas a partir do momento que você tem conhecimento da superfície, é hora de mergulhar, é hora de adentrar. E é o que a gente vai fazer agora. Tendo feito, né, esse exercício panorâmico, nós vamos, então, escolher os artigos 205 e 206 para o nosso mergulho, para a nossa imersão, tá bem? Então, vamos a eles. Primeiro, artigo 205, né? O
texto legal, gente, às vezes é um texto que as pessoas têm preconceito, né? A gente brinca porque ele está escrito em legislês, né? E a gente não é fluente em legislês. Mas eu digo que no primeiro exercício de compreensão do texto, o texto vai se desvelando, né? Então, vamos tentar conversar com esse texto. Diz o texto constitucional: a educação, direito de todos e dever do Estado, Estado com letra maiúscula, tá? E da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Costumo brincar. Tudo foi dito nesse 205. Então, por partes, primeiro, tá falando da educação, né? Então, vai dar destaque para qual é o direito social que está sendo dito aqui, a educação. O que é educação? Direito de todos, diz o texto legal. Aí a gente até brinca com vocês, né? Eu ouço assim, ó. Eu acho que a escola só deveria ser para aqueles alunos que têm interesse. Eu falo, depende daí, precisa mudar o texto da Constituição Federal, né? Porque lá no texto está escrito que é direito de todos, né? Não é direito, só, senão estaria assim no texto constitucional, direito de todos que têm interesse, né? É um direito de todos. Inclusive, parte do trabalho da escola, a gente despertar o interesse nos estudantes, né? É mostrar que o conhecimento pode ser incrível, que aprender pode mudar as vidas. Nem sempre os nossos alunos sabem disso, né? Então, às vezes, parte do nosso trabalho é fazer com que aqueles sujeitos que antes não acreditavam na educação, né, e no seu poder de transformação, que eles possam entender que por isso ele é um direito. Porque a educação tem o poder de transformar as vidas das pessoas. Aliás, a gente é educador porque acredita nisso, né? Porque senão a gente ia fazer outra coisa da nossa vida. Então, olha que bacana o texto constitucional. Educação é um direito de todos. Atenção aqui, direito implica dever. Se disse que é direito de todos, pessoa com deficiência, menino que não obedece, de todo mundo, né? É dever de alguém. Direito de todos e dever de quem? Atenção de novo, não é? Dever do... E aí, ó, direito implica dever. Primeiro dever do Estado. Destaque aqui, por que eu falei para vocês? Estado com letra maiúscula. Tem gente que fala assim, nossa, Luciana, se é dever do Estado, por que o município está ofertando? Aqui, gente, Estado é sinônimo de poder público, tá com letra maiúscula. Dever do Estado com letra maiúscula. O Estado pode ser municípios, governos estaduais e União, tá? Quando a gente diz Estado aqui com letra maiúscula, Estado é igual a poder público. Então, quem representa o Estado na localidade? Os municípios. Em âmbito estadual, os governos estaduais. Então, quando diz que é dever do Estado, é dever do poder público. Se for educação infantil, quem é o Estado? Os municípios. Se for no ensino médio, quem é o representante do Estado? Os governos estaduais. Se for nas instituições federais de ensino, é dever da União. Então, quando eu digo dever do Estado, eu estou falando dever do poder público. Aí, em cada área, vai ser o município, ou o Estado, ou o governo federal. Tá bem? Então, esse é um primeiro ponto importantíssimo para a gente esclarecer nesse conceito, por isso que eu dei destaque. E dever da família, né? Dever do Estado e dever da família. Queridos, atenção aqui de novo. Você diz assim, na LDB, isso está invertido, tá? Quando a LDB traz essa definição, ela diz assim, ó, dever da família e dever do Estado. Tem um povo que é doido da teoria da conspiração. Falou assim, sabe por que a LDB inverteu? Porque ela quer pôr mais responsabilidade na família do que no Estado. Os deveres são distintos. Qual é o dever do Estado? Ofertar a vaga. Né? Então, o dever do Estado é ofertar a vaga. Ele tem que ter oferta de educação para os indivíduos. E o dever da família? Proceder à matrícula. Então, são deveres distintos. Não importa a ordem que se apresente, gente. Não importa se a Constituição tivesse dito dever da família e dever do Estado. Dever do Estado, dever da família. Por quê? São deveres distintos e complementares. Por que a gente diz que são deveres distintos e complementares? São distintos porque o dever, eles são diferentes, mas um depende do outro. Então, quando a gente diz, olha, dever do Estado é ofertar e dever da família é matricular, não adianta nada o Estado ofertar se a família não proceder à matrícula. O inverso também é verdade, né? Não adianta nada a família buscar a matrícula se não tem oferta. Por isso que a gente diz, são deveres que são diferentes, mas se complementam. Se por algum motivo o Estado deixar de cumprir o seu dever, o direito está comprometido do indivíduo. Se por algum motivo a família deixar de cumprir o seu dever, o direito também não se efetiva. Ou seja, para que todos tenham direito à educação, é preciso que Estado e família cumpram os seus deveres distintos e complementares. Feito?
Ótimo. E aí, a gente continua. Olha isso, só um artigo, quanta exploração a gente consegue fazer dele. E a sociedade, Luciana? Tem gente que fala, é dever da sociedade? Cuidado aqui, as perguntas de concurso público costumam ser assim, tá? E a sociedade? Vai promover e incentivar, colaborando. Então, é dever do Estado e a família, sendo ou será incentivada e promovida com a colaboração da sociedade. Tudo bem? Então, a sociedade colabora, tá bem? Visando. Qual é? Quando a gente tem um visando aqui, pessoal, vírgula, né? Visando. Qual é a finalidade? O que visa a educação no Brasil? Para que serve a educação brasileira? Visando, primeiro, pleno desenvolvimento da pessoa, né? Visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Primeira finalidade da educação no Brasil, desenvolver a pessoa plenamente. Se isso acontece de fato, gente, é uma outra história. Infelizmente, nós sabemos que não é exatamente assim, que a gente não sai da escola plenamente desenvolvido, né? Infelizmente, a nossa escolarização ainda deixa um pouco a desejar, mas na lei, no artigo 205, está estabelecido que um dos objetivos, ou seja, quando eu digo visando, eu estou falando qual é a finalidade, qual é o objetivo. Primeiro objetivo, o pleno desenvolvimento da pessoa. Segundo, seu preparo para o exercício da cidadania. Ou seja, o segundo objetivo é preparar a pessoa para que ela possa exercer a cidadania. E o último seria a qualificação para o trabalho. Né? Então, quando eu digo, são 3 os objetivos da educação, segundo 205 da Constituição Federal. Primeiro, pleno desenvolvimento da pessoa, né? Mal e porcamente a gente consegue aprender a ler, escrever e calcular, mas a rigor a educação deveria nos preparar plenamente, desenvolver em todos os aspectos, né? Físico, motor, intelectual, psicológico, esse é o objetivo, pleno desenvolvimento da pessoa. Segundo, preparo para o exercício da cidadania, ou seja, nos fazer cidadãos. E o terceiro, qualificação para o trabalho, ou seja, que a gente consiga sair com um projeto de trabalho, com um projeto, né, de desenvolvimento profissional, seriam os 3 objetivos. É muito comum perguntas de concurso público sobre isso, colocam só 2 e deixam de fora, né? Então, gente, esse artigo 205, por que eu chamo que é o artigo da definição? Por que é o coração? Porque aqui ele disse, ó, o que era educação, ele disse de quem que ela era direito, de todos, disse quem era o dever, o Estado e a família, disse quem ia colaborar e incentivar, a sociedade, e disse ainda para que serve. Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Ou seja, eu digo que ele disse, apresentou a educação para a gente. Disse quais são os pressupostos dessa educação. Né? Por isso que eu digo para vocês que é o artigo da definição. E aí, decorar não precisa, mas eu tenho certeza que, como as perguntas do concurso aparecerem de maneiras diferentes, vocês vão conseguir lidar com todos esses elementos, tá? E para a gente ter certeza disso, o que eu tenho na sequência? Uma questão aplicada, né? Uma questão desse artigo 205 extraído de um concurso. A Conceição, minha querida, fez a seleção para a gente de uma questão de concurso sobre esse artigo 205. Né? Então, é uma pergunta para que a gente possa ver, mais ou menos, como as bancas poderiam nos trazer essa questão, tá? E vejam que inusitado, o que mais aparece para essa questão é questão lacunada. Vocês vão ver o que é. Vamos lá. A questão do concurso sobre esse artigo 205. Com relação ao artigo 205 da Constituição Federal, preencha os espaços abaixo. Artigo 205. Olha o que o examinador fez, gente. Ele copiou o 205 da Constituição Federal e deixou lacunas, deixou espaço. Por isso que a gente chama de questão lacunada, né? Ele deixou um monte de espaço para a gente encontrar nas alternativas o que melhor responderia, preencheria essas lacunas ou esse espaço. Então, como chama esse tipo de questão? Chama questão lacunada. Questão com espaço em branco. E o que o examinador espera de vocês? Que vocês encontrem dentre as alternativas aquelas opções que preenchem cada uma dessas lacunas, cada um desses espaços. Então, vamos lá? A educação. Aí vocês dizem assim, Luciana, mas aí quem não decorou? Quem não decorou entendeu e vai conseguir saber. Quem não decorou sabe o que é. A educação é o que de todos, gente? Direito. Direito. Perfeito. E o quê? O que é dever da família? É dever de alguém? Ó, olha o que eu dei aí. Gente, se é direito de alguém, é dever de alguém. Então, eu disse direito de todos. Vocês já preencheram direito.
Aí é um espaço ali. Se é direito de alguém, é dever de outro. Então, o espaço do E, dever, né? Dever de quem que é dever? Estado. Da família ali. Estado. Estado. Família. Do Estado. Dois. Isso mesmo. Pronto. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, até aqui tudo bem, visando ao pleno quê, gente? Desenvolvimento da pessoa. E seu preparo para o exercício da cidadania e o que para o trabalho? O que se faz do ponto de vista do trabalho? Qualificação. Será que temos uma alternativa dessa? Alternativa A. Essa é uma questão de nível fácil, tudo bem? E a gente vai dizer por quê. Conquista, dever, estado, equilíbrio e preparação. Né? Bom, vocês já sabiam que o primeiro elemento é que a educação é um direito. Luciana, mas ela é também uma conquista. Pode até ser, né, gente? Mas a gente está perguntando segundo o texto constitucional. Ou seja, você tem que responder exatamente qual é a expressão que está no texto constitucional. E a palavra conquista não é. Né? Então, logo do primeira afirmação, vocês já conseguiriam descartar a alternativa A, porque você não tem a opção de direito, né? B, a educação é um dever de todos? Direito de todos, né? Quem cumpre o dever é o Estado e família, tá? Então, aqui também não é a alternativa B. Logo, a primeira lacuna já estaria inadequadamente preenchida, né? Alternativa C, será que a educação é uma obrigação de todos? E mesmo perspectiva não é. Aí ele inverteu, né? Obrigação de todos e direito do Estado e da família. Luciana, mas isso é tão fácil. Opa, eu quero acreditar que é, né? Num contexto em que a gente conhece o texto constitucional. Próxima segunda, conversa com Bial. Acho que caiu. Caiu, sim. Já lá vem. Vixe. Tô de volta. E aí, tudo bem? Vocês me perderam? Sim. Passo bem. Tá tudo bem por aqui. Então, joia. E aí, gente, vejam. Aqui nós temos, né, a definição de essa ideia do direito, houve uma inversão aqui, né? Então, nós temos a ideia de que, na verdade, ele é um dever destes e não direito, tá? Então, por esse motivo, a alternativa C também não se aplica. E aí, nós teríamos a alternativa D, e essa talvez seja mais simpática a vocês. O que vocês acham, né? Então, seria um direito de todos, que não tá aparecendo a tela. da família, isso. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu já falei para vocês que eu fico muito brava quando vocês vêm me trazer prova de concurso sem rabiscar, né? Sabe quando vocês saem com a prova do concurso e falam assim, professora, você vai revisar a minha prova? Aí me entrega umas provas limpinhas. Vocês estão vendo minha tela? Não. Não. Não, Lu. Então, vamos lá. E agora? Por Ainda não, Lu. Agora sim. Ótimo. Eu digo para vocês que eu fico muito brava quando vocês saem do concurso com a prova limpinha, sem uns rabiscos, né? Sem umas anotações. Eu digo, criatura, a prova é sua, né? Façam todas as observações que possam te ajudar tanto a descartar as alternativas ou a evidenciar, por exemplo, os elementos do enunciado que o avaliador está pedindo. Então, eu fiz essa minha anotação. Primeiro, é uma pergunta sobre o artigo 205. Vocês já são íntima do 205. Vocês sabem que ele é o artigo da definição. Nós já temos intimidade com ele. Então, isso já te traz tranquilidade. Eu já sei que é o artigo que está perguntando. Eu já me situei. Façam isso, se situem. Segundo elemento é o artigo 205, né? Está dado. Então, nós temos aí uma pergunta sobre esse artigo 205. E aí, nós temos outros elementos aqui. Qual é a alternativa correta que mais se enquadra? Não é? Ora, é aquela que corresponde exatamente às lacunas previstas, ou seja, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e a qualificação para o trabalho. A alternativa correta era a alternativa D. Luciana, estava muito fácil, sim. Suponhamos que o examinador não tivesse sido tão generoso com a gente. Ele poderia ter colocado as palavras mais vezes em mesma posição.
né, ter colocado todos começando com direito. E aí, ele já não permitiria essa exclusão de pronto. Vocês teriam que lidar com os outros elementos da afirmação. Né? Então, nesse caso, a gente costuma brincar que foi a mãe da gente que fez essa prova. Né? Ou seja, o avaliador foi extremamente generoso conosco. Ele poderia não ter sido. O avaliador poderia ter mantido os mesmos termos, não é? E alterado um ou outro. E aí você teria de ficar em dúvida entre algumas alternativas. Por esse motivo, vocês teriam de olhar para a questão na integralidade. Esse foi possível só na primeira palavra já encontrar a alternativa correta. Na primeira lacuna, vocês já conseguiam encontrar a alternativa correta. Mas atenção, estratégia aqui, gente, importantíssimo. Mesmo encontrando na primeira, vocês testam todas as outras para ver se dá certo. Aí, Luciana, encontrei, né? É a D. Testem as demais lacunas, nesse caso era ela. Porque se não é, você se equivocou na primeira. Sempre testem a alternativa, não fiquem com uma única escolha. Né? Porque se vocês tivessem mais de uma, isso seria uma dúvida. Testa as demais, aí você, com convicção, você não tem chance de errar e lhe assegura o acerto, tá? Então essa foi uma questão de nível relativamente fácil. A alternativa correta era D, como eu imagino ter suposto a maior parte de vocês, não é? Tudo bem o artigo 205? Me falem das suas dúvidas sobre ele, né? Vocês têm alguma dúvida? Vocês podem dizer, Luciana, mas ele é tão curtinho, mas eu digo que ele é altamente complexo, gente, porque tem muita questão que pode sair dele. Tem questão sobre o direito, tem questão sobre o dever, né? É muito comum que as bancas coloquem assim, ó, é dever do Estado, da família e da sociedade. Aí tem gente que fala, lembrei de sociedade, vai lá e faz um X. Não é dever da sociedade, do Estado, da família. A sociedade colabora, incentiva. Então é muito comum questãozinha desse tipo. Aí você lembra da palavra sociedade, sai louca do X, né? Fazendo essa opção e não se atenta que, na verdade, o papel da sociedade não é o de dever, é o de colaborar e contribuir. É muito comum esse tipo de pegadinha nas questões, tá? Depois, também são comuns questões relativas à finalidade, que são as 3 finalidades que eu disse para vocês: o pleno desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Eles escondem uma, né? Ou coloca, por exemplo, 4 alternativas, tá? Inventam uma terceira e fala qual não é a verdadeira. Inventam uma quarta. E aí vocês têm que reconhecer essas 3 e descartar a quarta. Então, eles inventam uma quarta, né? E também para socialização e amizade. Suponhamos que o avaliador inventasse uma quarta finalidade. E aí, eles pediriam para vocês, por exemplo, né? Eles pediram para vocês, por exemplo, dizer qual não é uma finalidade da educação, segundo o artigo 205 da Constituição Federal. E aí, vocês teriam que lembrar desses 3 e identificar, por exemplo, a intrusa. A quarta que foi criada. Vocês sabendo quais são as 3 finalidades, gente, vocês conseguem lidar com isso. E não decorando, vocês sabendo, a rigor, a educação deveria servir a nos desenvolver plenamente, a nos preparar para sermos cidadãos e permitir que a gente possa também ingressar no mundo do trabalho. Por esse motivo, a alternativa correta seguramente é a alternativa D, né? Como nós dissemos aqui, e que seriam outras possibilidades de variação dessa questão, tá bem? E aí, nós chegamos, então, no artigo 206, né? Se vocês disseram que tudo bem no 205, a gente avança para o segundo artigo da noite, para a proposta, né? A Ana riu da Luca do X, né? Eu temo muito que a gente seja a Luca do X, que a gente faça, né, escolha indiscriminada das alternativas. Na verdade, a gente vai ser tão mais a louca do X, gente, quanto menos conhecimento a gente tiver, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais condições a gente tem de fazer uma escolha da alternativa sensatamente, não é? Então, podemos ir ao artigo 206? Todos preparados? Posso seguir? Perfeito. Então, a gente vai a esse segundo artigo. Ele é um pouco mais extenso, porque ele é um artigo composto por incisos, tá? Então, vamos primeiro falar sobre ele. Chegamos ao artigo 206, tá? Lembra que eu disse para vocês, naquele nosso panorama, naquele nosso giro de 360 pela Constituição Federal, eu disse assim, ó. O artigo 206 é o artigo dos princípios, tá? É o artigo dos princípios. O que significa dizer isso? Aí eu dei o exemplo para vocês, né? Como que a gente usa a palavra princípio no senso comum? O que é um princípio, né? O princípio é ponto de partida, né? Quando eu disse assim, até usei o exemplo, eu disse, olha, isso vai contra os meus princípios. Princípio é aquilo que não se discute, gente, né? Princípio é indiscutível. Quando eu digo assim, olha, isso é um princípio, por isso é o nome, né? Princípio não é início, não nos remete à ideia de ponto de partida, né?
É exatamente isso, ou seja, a educação no Brasil deveria ter alguns pontos de partida, alguns elementos indiscutíveis. Você fala, ai, Luciana, então é aquilo que está garantido? Não, porque isso aqui é Brasil, vocês sabem muito bem, né? Então a lei afixou princípio, mas em prática, gente, às vezes eles são ignorados. Deveriam ser ponto de partida, né? Se a gente entender a ideia de princípio, deveriam ser ponto de partida, pontos indiscutíveis. Só que em prática nós sabemos que não é exatamente assim. Em prática, nós sabemos que fica um pouco a desejar, né? Mas vamos conhecer esses princípios, porque eles são, pelo menos, previstos em lei. Se eles são cumpridos ou não, isso é um problema do ponto de vista da aplicação prática da lei. Mas eles estão lá previstos. Deveriam ser pontos de partida. Deveriam ser elementos indiscutíveis, inegociáveis. Tá? Vamos saber quais são eles? Então, vejamos quais são os princípios afixados por essa querida Constituição Federal. Primeiro princípio, o princípio da igualdade, né? Guardem só essa menção. Qual é o princípio da igualdade, gente? A que se refere esse primeiro inciso, que é o primeiro princípio do artigo 206? Princípio da igualdade de condição para acesso e permanência na escola. Então, vamos pensar o seguinte, eu sempre conto para vocês a história, né, de que os nossos pais e avós, infelizmente, né, pelo menos as pessoas que, assim como eu, advêm de camadas populares, eles tiveram muita dificuldade de ter acesso à escola e de permanecer nela, né? Essa sempre foi uma dificuldade para as camadas mais pobres. Por quê? Precisavam trabalhar. Uma época em que o trabalho infantil era admitido, ou não tinham recursos, né? Minha avó conta, inclusive, contava, né, que ela teve 5 filhos, e eles tinham um sapato para ir ao colégio. Aí ela punha cada dia um com o sapato, né? Eles se revezavam os 5 para ir na escola, porque como eles usavam o mesmo calçado, e não sei em qual deles o calçado servia, né? Mas cada dia um ia à escola com aquele calçado. Vocês acham que essas crianças, né, tinham plenas condições de acessar? Será que eles tinham iguais condições, né, que as crianças mais abastadas para frequentar a escola? É por isso que é tão importante que a gente tenha políticas que incentivem as crianças a estar na escola, né, para que eles possam ter mesmas condições, não importa se ele mora do lado da escola ou a 3, 5, 15 quilômetros dali, ele precisa ter iguais condições para chegar na escola, para ter vaga na escola, para acessar a escola e para conseguir concluir a sua escolaridade. Esse, gente, não é uma ideia minha, não é um sonho, está escrito na nossa Constituição Federal. Está escrito nesse inciso 1º do artigo 206. E como está escrito? Igualdade de condição. Esse é um princípio. Todas as crianças deveriam ter a mesma oportunidade de conseguir acessar e permanecer na escola. Esse é o primeiro princípio. Tudo bem? Vocês vão reconhecê-lo se ele aparecer na prova do concurso? Vão lembrar que esse é um ponto de partida? E por que esse princípio faz sentido? Educação não é um direito de todos? Isso, Dani, por isso é importante suplementar. Educação não é um direito de todos? Em sendo um direito de todos, gente, as pessoas têm que ter condições para acessar, senão ela passa a ser direito de poucos, né? Se eu crio uma dificuldade para a pessoa acessar a escola, ela passa a ser direito de poucos. Para ser direito de todos, as pessoas têm que ter igualdade para conseguir acessar e permanecer na escola. Esse foi o primeiro inciso, né? Segundo princípio, segundo inciso, o princípio da liberdade. Né? Então, estamos no artigo 206 ainda, dos princípios. Qual é o segundo, Luciana? É o princípio da liberdade. Cuidado aqui, né? Porque as pessoas têm um super preconceito com esse inciso. Elas falam assim, liberdade, agora pode fazer o que quer, então. Ora, há um equívoco aqui no entendimento do conceito de liberdade. Gente, liberdade não é fazer o que quer. Né? Liberdade é a possibilidade de escolher dentro de parâmetros. Ou seja, nós somos livres, mas nós não podemos matar as outras pessoas, né? Porque o princípio de liberdade não é o princípio de fazer o que se quer. O princípio de liberdade é poder escolher dentro da legalidade, dentro dos critérios de justiça, dentro dos parâmetros sociais. Então, quando a gente diz que o ensino tem que ser ministrado com base na liberdade, não significa que o aluno vai fazer o que ele quer e que o professor vai fazer o que eles querem. Pautados pela legalidade, sem ferir nenhum princípio da justiça, da equidade, da liberdade, sim, esses sujeitos poderão escolher, né? Então, o princípio da liberdade, de longe, é o princípio da gente fazer o que a gente quer, né? O princípio da liberdade é poder fazer escolhas dentro dos parâmetros e referências que nós conhecemos, tá? Então, por esse motivo, gente, o princípio da liberdade está dizendo, liberdade de aprender. O aluno faz o que... Não, o aluno pode ter diferentes estilos de aprendizagem. Gente, nós somos assim. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, não é? Tem gente que é autodidata. Eu costumo dizer que eu sou
professor dependente, eu preciso de professor, né? Eu preciso do contato, eu preciso de um mentor. Há quem seja autodidata. Eu, Luciana, não sou. Eu, Luciana, tanto me encanta ser professora quanto ter professores. Né? Eu acho que essa relação, para mim, ela é muito importante, ela é mais formativa. E eu tenho essa liberdade, né? Até costumo dar o exemplo de alunos também que aprendem em estilos diferentes. Tem aluno, gente, que não tem caderno, mas aprende. Mas a gente quer que ele enquadre lá na nossa caixinha, né? Então, será que os estudantes, ele está ferindo algum princípio? Não, ele está aprendendo, sim, se desenvolvendo também. Então, por que a gente não pode tratar em termos da liberdade de aprender, de permitir que os alunos possam aprender nos seus diferentes estilos? É o que está dizendo esse inciso. Liberdade para aprender, liberdade para ensinar, gente. Né? Significa dizer que o professor pode fazer o que ele quer? Não. Significa que o professor pode descumprir princípios legais e éticos da sua profissão? Também não. Mas significa que ele pode escolher a tendência pedagógica que ele mais gosta. Significa que ele pode assumir alguns posicionamentos, de que ele não fira os direitos dos seus alunos, né? Significa que ele possa ser uma pessoa com identidade, ou seja, um princípio da liberdade. Desde que ele não descumpra nenhuma lei, desde que ele não fira nenhum princípio ético, né? Desde que ele não fira o direito de ninguém, ele pode ter essa liberdade. E não sou eu quem estou dizendo, é o inciso 2º do 206, é o princípio da liberdade. Que mais que nós temos como liberdade? Liberdade para pesquisar, liberdade para divulgar o pensamento, a arte, o saber. Onde já se viu fazer pesquisa em pedagogia? Houve um corte, né, nas pesquisas em humanas atualmente. Eles acham que produzir conhecimento é só nas áreas das exatas. E a gente vai dizer o seguinte, e os cientistas das ciências humanas? Como nós, né? Nós temos a liberdade de pesquisar a nossa área. Inclusive, é importante que a gente pesquise como as crianças aprendem, como se dá o processo de aprendizagem, né? Ou seja, a liberdade de escolher o que eu desejo pesquisar, porque é relevante em algumas áreas, não é? E a liberdade também de divulgar o pensamento e a arte. Insisto, liberdade no sentido de, atentos aos parâmetros, a princípios e pressupostos, fazermos escolhas, né? É dessa liberdade que nós estamos falando. Perfeito? Próximo, né? Próximo princípio. E aí a gente já visita o princípio que está no inciso 3º. E aí eu costumo brincar, né, gente? É um princípio que são 2. Então, quem já tenha conversado comigo a respeito desse inciso 3º, eu costumo dizer que o legislador esqueceu de dar um enter aqui, né? São 2 princípios aqui. O primeiro é chamado de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Depois tem uma vírgula e vem um outro. Primeiro princípio, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Aí eu falo para vocês, o que é plural? Né? É mais de um. Plural não é singular. Né? Numa brincadeira muito direta, plural não é singular. Então, o que eu tenho aqui? Todo mundo precisa ser construtivista? É obrigado a ser construtivista? Ou eu posso ter outras ideias e concepções pedagógicas? Será que um professor pode adotar uma pedagogia mais histórico-crítica? Um outro pode adotar uma pedagogia escola-novista? O outro pode adotar uma pedagogia de projetos? Sim, e não sou eu, Luciana, que estou dizendo isso. Quem está dizendo, gente, é o inciso 3º da Constituição Federal. Está dizendo, podemos ter diferentes ideias e concepções pedagógicas. Essa ideia sem acento, tá bem? Podemos ter diferentes ideias e concepções pedagógicas. E por que podemos? Isso é até bacana, gente. Imaginem vocês, todo mundo pensando diferente. Quão rico é na escola quando nós temos professores com diferentes ideias e concepções. Quanto a gente pode trocar. O quanto cresce a equipe, a própria aprendizagem dos alunos quando a gente tem diferentes concepções sobre as coisas. Não é? Quão rico pode ser a diversidade. Um determinado professor pensar de um jeito e um outro de um outro jeito, e as crianças aprenderem com ambos, não é? Então, é salutar. A nossa Constituição não só autorizou que a gente possa ter diferentes concepções pedagógicas, como ela recomendou pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, ou seja, nem todo mundo é obrigado a ser construtivista, né? Nós tivemos uma época, não sei se vocês vão lembrar, que havia um imperativo que a gente já não podia mais trabalhar sílaba com as crianças. É proibido. Tinha professora que escondia um caderno de sílaba, né? A coordenadora aparecia, ela pegava as crianças e cantava o sapo não lava o pé, né? Quando a coordenadora ia embora, ela puxava o caderno de sílabas para as crianças silabarem, né? Ora, havia aí, sob essa professora, uma imposição de que ela não poderia trabalhar com ciência fonológica. Mas, gente, a Constituição Federal admite que a professora possa adotar uma concepção pedagógica diferente. Se ela não concordar com determinada concepção pedagógica, a
gente pode adotar uma outra. Ninguém é obrigado a assumir. Evidente, de novo, com base em parâmetros, com base em princípios, não é? Mas é admitida que a gente possa ter diferentes concepções sobre as coisas. É admitido que a gente possa ter diferentes ideias pedagógicas. Esse é o inciso 3º. Então, ele falou primeiro do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e, na sequência, ele vem falar de um outro princípio, que eu falei para vocês lá no nosso 360, lá no nosso giro, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. No Brasil podem existir as duas coisas. Eu disse para vocês que tem países que só existe ensino público. Se a gente pegar Cuba, por exemplo, pode existir em Cuba instituição privada de ensino? Não, é proibido. Só podem eles entender que a educação, por ser um direito, não pode ser vendida. Então, não é admitida a existência de instituições privadas de ensino em Cuba, por exemplo, assim como na China. Outros países só existem privadas, não existe ensino público. E no Brasil? As duas coisas. E não foi a gente que inventou. Quem disse isso? A Constituição Federal. Quando nesse inciso ela colocou coexistência entre instituições públicas e privadas de ensino, né? E, sob esse argumento da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, a gente tem tanto escola pública quanto escola privada no Brasil, tá? E daí alguns dizem assim, não devia ter escola privada. Eu falo, para isso teria que mudar a Constituição Federal. Porque a própria Constituição Federal autorizou. Eu não posso ter uma lei menor proibindo, né? Quando eu for prefeita, Luciana, no meu município, eu vou proibir instituições privadas de ensino. A sua lei vai ser inconstitucional, amada. Né? Por quê? Porque a Constituição Federal permite essa coexistência. Você poderia proibir no seu município quando for prefeita e proprietária? Não, né? Porque daí seria inconstitucional. Eu vou fazer uma lei municipal, faço lei, né? Mas a lei municipal, hierarquicamente, está subordinada à Constituição. Nesse caso, ela não tem efeito. Porque a Constituição Federal, a lei maior, autorizou o quê? Coexistência, que possam existir as duas instituições públicas e privadas de ensino. Difícil isso? Fácil? Impossível? O que vocês acham? Tranquilo? Vocês vão lembrar desses princípios? E não porque estão decorando, porque não é para decorar. Vocês vão lembrar porque estão entendendo, tudo bem? Porque se decorar não lembra mesmo, gente. Né? Tem que compreender, porque depois vocês não vão memorizar, vocês vão reconhecê-los. Quando eles vierem na pergunta, vocês falam, esse princípio eu conheço. Isso, de fato, é um princípio. Por isso que a minha ideia é conhecer para reconhecer, quando ele surgir na prova. Né? Essa é a lógica. Tudo bem? Podemos seguir? Segue o barco. Olha só. Ainda no 206, mais um princípio. Cuidado com esse. Olha o princípio que é, gente. O princípio da gratuidade. Não pode cobrar ensino público, né? Em estabelecimento oficial. Aí você fala assim, Luciana, tá bom, não cobra mensalidade não. Aqui na nossa escola só tem que comprar o uniforme, pagar a PM e ajudar no xerox. De resto, não paga mais nada. Ora, gente, o princípio da gratuidade não é só o princípio de cobrar mensalidade. Toda vez que a gente condiciona uma atividade escolar a uma cobrança, a Mara esteja presa, né? Eu falo que a gente não foi presa ainda por sorte, né? Até brinco. Falo assim, lá na minha escola, só isso aqui que a gente pede de ajuda. Falo, olha, mas muito cuidado, porque dependendo de como isso acontece, gente, pode ferir o princípio da gratuidade. O menino não entrou porque ele não comprou o uniforme. Amada, você condicionou o direito à educação a uma aquisição financeira. Olha o princípio da gratuidade indo pro saco. Né? Luciana, ele não vai para excursão, não, porque ele não pagou. A excursão era uma atividade escolar, sim. Era uma atividade pedagógica prevista? Era. Ele foi proibido de participar por questão financeira? Você descumpriu o princípio da gratuidade. Toda vez que a gente condicionar um serviço educacional a uma contraprestação financeira, nós estamos subtraindo o princípio da gratuidade. Não sei se for contribuição espontânea, muito espontânea, amada. Tem que ser espontânea mesmo, sabe? Mega espontânea. Aí não feriu o princípio da gratuidade. Mais ou menos espontânea já não dá, né? Já ouvi uma história assim, Luciana, aqui, ó, quem paga xerox, a gente dá a prova impressa. Quem não paga xerox, copia a prova da lousa. Né? Daí eu falo, não fomos presa por sorte de novo. Não pode, porque você está condicionando um pagamento para um determinado serviço educacional, e aí você está ferindo o princípio da gratuidade do ensino público. Gente, gratuidade é que não pode cobrar. O que não pode cobrar, Luciana? Coisa nenhuma. Né? Qualquer percepção de recurso financeiro tem que ser de natureza espontânea. No âmbito da APM, que é uma instituição auxiliar, cobrou na escola, estamos lascados. Pronto.
Para nossa sorte, Luciana. meninas... Oi, Tati. Deixa eu perguntar, que nem você está falando da gratuidade. No caso de Isso. excursões, essas coisas, entra como atividade pedagógica. Isso. Mas que nem no caso, tem que pagar a entrada. Aí só vai quem tem o dinheiro para a entrada. Feriu o Isso princípio da entra gratuidade. também. E que normalmente é Então, orientado ele nas não pode escolas, cobrar. gente. É o seguinte, você pode fazer atividade, você pode contar com a contribuição de quem queira, mas você não pode excluir os não pagantes da ação. Aí você não feriu o princípio da gratuidade. E quem não paga, vai também. Nós vamos dar um jeito. A partir do momento que você não exclui aqueles que não vierem a contribuir com a ação, você não feriu o princípio da gratuidade, entendeu? Então, quem não contribuiu também vai? Também vai. Ótimo, o princípio da gratuidade está garantido. Entendeu, Tati? Entendi, obrigado. Imagina. Tudo bem até aqui, turma? Tranquilo? Perfeito. Então, muito cuidado. Esse princípio da gratuidade é o que a gente mais escorrega. Em prática, eu acho que é o que pra gente ainda é mais complexo, até porque a gente sabe que a escola tem pouco recurso financeiro. E às vezes ela lança a mão de estratégias, não é de maldade, ninguém tá ficando rico com dinheiro de APM, viu? Mas é que, na verdade, a escola tem pouco recurso. Mas muito cuidado, porque se configurar cobrança, direta ou indireta, a gente pode colocar em risco esse princípio constitucional. Oi, Ana. Boa, gostaria de fazer uma pergunta sobre. Tem escola, já vi o caso, de cobrar um certo valor de APM. Eu gostaria de saber se essa prática é correta. Ana, por tudo que a gente acaba de ver, você não. Gostaria de saber se essa prática é correta. Ana, por tudo que a gente acaba de ver, você não acha que a cobrança não subtrai o princípio da gratuidade? Uma coisa é receber doação. Uma coisa é receber contribuição espontânea. Outra coisa é efetuar cobrança, né? Quando a gente efetua cobrança, então assim, Luciana, nós podemos manifestar o interesse, associação por receber doação espontânea? Podemos. Contribuição espontânea? Podemos. Mas a partir do momento que aqueles que não procedem a tal doação forem cobrados dela, a gente desconfigura o caráter espontâneo, Ana, e passa a aplicar certa compulsoriedade, né, se as cobranças forem reiteradas, sobretudo se elas estiverem condicionadas a algum serviço educacional. Só recebe o xerox quem pagar, só vai à excursão quem contribuir. Toda vez que a gente, desconfigurar o caráter voluntário da doação, ou que a gente condicionar um serviço educacional àquele pagamento, a gente desconfigurou o princípio da gratuidade. O Caio, alguém que está como Caio, ou o próprio Caio, né, disse assim, temos que tomar muito cuidado. Sim, por isso que a gente tem que conhecer a legislação, gente. É um acaso, a ignorância tem nos protegido, mas não sabemos até quando, né? Então, é muito importante que nós, profissionais da educação, e por isso que a gente quer passar no concurso, mas também quer ter conhecimento, né? Porque não adianta nada. Passei no concurso e aí fui presa, cobrei a PM. Não é essa a nossa finalidade. A gente quer, além de ter aprovação no concurso, ter conhecimento para poder, em prática, exercitar uma boa gestão, uma boa docência, conhecedores dos princípios que norteiam a nossa profissão. Ou seja, a gente quer ser aprovado no concurso porque a gente tem conhecimento, né? Aí a Roselene diz, sim, nós podemos explicar para o pai a importância dessa contribuição, de como ela complementa os recursos públicos, não é? Mas em nenhuma medida configurar, subtrair o caráter da gratuidade. Com todo cuidado, gente, que a situação requer. Entendendo que o direito à educação é maior do que a possível contribuição. E o direito à educação, lembra que a educação é o direito de todos? Não tá? Se tivesse assim na Constituição, nós estávamos preservados. A educação é o direito de todos que pagam a PM, mas não tá todos, né? E aí encerrou. A Adri está dizendo, brechó, pizza, Dri, se espontâneo, sem problema. Que são campanhas para gerar recurso financeiro, não é isso? Normalmente a gente tem esse tipo de campanha no âmbito da escola, né? A campanha da pizza, a rifa de ação entre amigos, né? Porque rifa é jogo de azar proibido. Luciana. Oi, Soninha. Luciana, dá licença. Toda, minha querida. Eu costumo ver acontecer excursões, tipo para o parque aquático, em dias letivos, de segunda a sexta-feira. Joia. E os alunos que não pagaram não vão, com certeza. Esses alunos ficam na escola, normalmente em outras salas, não a que eles pertencem, mas essa parte da gratuidade eu já entendi.
Isso não pode. Mas, enquanto mãe, que além de professora, eu também sou mãe, o que é possível fazer para que isso não aconteça? Porque muitas vezes os alunos que ficam se sentem até excluídos. Porque Perfeito. muitas vezes a gente não tem condições de pagar para que ele vá para o parque aquático, por exemplo. É um passeio bacana, sim, mas naquele momento, de repente, você não tem a disponibilidade para mandá-lo junto. E ele fica, por exemplo, um aluno de 7º ano vai para a sala do 5º, porque o 5º ano não foi. O que é possível fazer a esse respeito, querida? Sorinha, olha só, muito boa a sua pergunta, porque é um caso, por que eu gosto quando vocês trazem esses casos? Porque a gente consegue pegar o nosso conceito legal e aplicá-lo, né? Então, a Soninha disse assim, eu entendi essa questão da gratuidade. Gente, a rigor, o problema está no desenho da ação. O que a escola precisa fazer? Ao afixar que ela vai realizar, por exemplo, esse tipo de atividade, gente, do ponto de vista conceitual, pedagógico, né, teórico-pedagógico, a gente classifica como aula-passeio. Né? Na teoria, como a gente encontra essas definições? Ou é aula de campo ou aula passeio, ou seja, é um recurso didático. Para ser em dia letivo, gente, não pode ser uma atividade diferenciada, né? Tem que ser uma atividade didática. E sendo uma atividade didática, ela é de direito de todos os alunos. A escola, em origem, e você, Sonia, na condição de mãe, nós podemos negociar com a escola dizendo o seguinte, olha, eu não tenho condição de custear isso, né, essa visita. A escola precisa lidar com a ideia de como ela vai trabalhar com isso no âmbito do seu projeto pedagógico. Ela leva isso para a PM. A PM tem caixa, por exemplo, para subsidiar a ação para aqueles que não podem realizar? Ela tem. Então, ela assume isso. Né? Então, de alguma forma, a gente precisa lidar com a ideia. Podemos buscar junto à prefeitura subvenção? Deveríamos, a escola é pública. Então, a rigor, se isso compõe o projeto pedagógico da escola, natural ao menos que a administração pública, né, venha custear o transporte para baratear o custo dessa ação pedagógica, inclusive. O ideal fosse que ela fosse inteiramente custeada pelo poder público. Afinal de contas, estamos falando de uma escola pública que recebe o recurso dos nossos impostos. Então, em prática, nós temos uma situação que é muito importante, que é a ideia de lidar um pouquinho com o compromisso do poder público. Se essa é uma ação importante, se ela está inerente ao projeto pedagógico da escola, se ela contribui com a formação dos nossos estudantes, é mínimo razoável que ela seja custeada pelo poder público, né? Evidente que às vezes a gente diz, mas não recebe, a gente não quer deixar de ter. O ideal, gente, é que a gente busque financiamento público para todas as ações no âmbito da escola. Não havendo a possibilidade, a PM vai ter que custear isso, ela vai custear para aqueles alunos que não puderem pagar, seguramente, né? E aí é preciso ter essa noção, inclusive do ponto de vista do planejamento. Então, acho que a comunidade escolar precisa estar envolvida, Soninha. Na condição de mãe, você tinha que estar junto com a escola quando fosse definir essa ação. Para pensar, inclusive, quais seriam as saídas para que todos os alunos fossem envolvidos, sem que a exclusão se desse por motivo financeiro. Se ele não for participar, por exemplo, por uma opção da família, porque não autoriza a saída dele, aí é um outro motivo que precisa ser apreciado. Mas por motivo financeiro, se o motivo da não participação for financeira, gente, feriu o princípio da gratuidade. E ao ferir o princípio da gratuidade, Soninha, está errado, é legal, precisa ser revisto. Eu citei isso também porque eu já fiz um pedido oficial para a prefeitura para que levasse meus alunos em uma apresentação que estava dentro digamos assim, do meu projeto de aula, e me foi negado, entendeu? Então, eu já passei por essa situação de recorrer. Aí é uma outra situação, né, que a gente precisa discutir mesmo, nesse sentido que as pessoas que estão a serviço da administração pública, né, e quem te negou provavelmente está a serviço da administração pública, né, precisa ser cobrado por aquelas famílias, inclusive, olha, nós pagamos nossos impostos, nós queremos que as ações para os nossos filhos aconteçam. Aí diz respeito à nossa cultura, né, que a gente precisa entender um pouquinho de exercitar esses nossos direitos no âmbito frente ao Estado, né, frente ao poder público, perfeito? E esse princípio da gratuidade sempre dá pano para manga. Tava certa que vocês iam participar quando ele aparecesse, gente, é batata. Dessas minhas andanças pela vida, acho que não tem uma vez que eu não tenha falado do princípio da gratuidade, que ele não tenha deixado vocês em polvorosa. Michele, minha querida, bem-vinda. Obrigada, tudo bom, Lu? Tudo bem, prazer te rever. Uma dúvida minha, na formatura, no fim do ano, sempre tem aquela controvérsia, porque há um olhar diferente para a escola particular na formatura e há um olhar diferente na rede pública para a formatura. É legal existir isso? Porque tem uns que realmente faz rifa,
tem uns que conseguem participar, tem uns que não conseguem. Tem mães que às vezes fica até acanhada de levar o filho no final do ano, porque tem uns que vai participar da formatura. Como que funciona isso? Michele, a gente vai pegar e vai generalizar sempre essa orientação. É o mesmo princípio, ou seja, a formatura, a gente chama assim, né, que é a solenidade que encerra um ano letivo ou um período de estudos, ela tem por finalidade compor uma ação pedagógica, ou seja, ela é uma solenidade que vem marcar, por meio de um rito, né, que é a celebração da entrega de um certificado simbólico, ou seja, isso é constituinte, é formativo. Né? Faz parte das atividades escolares, ou seja, parte do processo do aluno chega nesse dia de culminância, que é o encerramento das atividades, né? Inclusive, na condição de supervisora, eu gosto de ir à escola e gosto de falar com todos os meninos, né? Desejar sorte, sucesso, continuidade, porque eu entendo que isso também é formativo. Essa solenidade, gente, ela representa para os meninos um marco na transição educacional, ou seja, é formativo, né? Vocês se lembram de todas as suas formaturas, eu tenho convicção, porque elas foram emblemáticas e simbólicas na nossa vida, né? Então, ou seja, elas impactam, né? São ritos importantíssimos. E sendo assim, a gente entende que não é possível que os alunos que não tenham recurso financeiro não possam participar. Ela é constituinte, ela é formativa, ela é parte do processo pedagógico, ela é. Então, todos os alunos têm que participar, contribuintes ou não, né? Eu posso coletar doação daqueles envolvidos, sim, mas eu não posso excluir quem não venha fazer. Então, quem vai participar da celebração? Todos eles, contribuintes ou não. Até posso lidar com a ideia de contribuição, mas não pode ser esse o critério para que alguns participem e outros não. Tá, Mi? Aí, se eles forem fazer uma festa fora da escola que não tem nada a ver com isso, aí é coisa deles, né? Mas aí não associem sua escola. Dissociem essa outra festividade da escola. O que foi realizado pela escola e no âmbito da escola, gratuidade. Perfeito? Para todos. Se não subtraímos não só o princípio da gratuidade, como a educação na condição de direito de todos. Perfeito? Discutido esse danado desse princípio da gratuidade? Presas nunca mais? Né? Jamais. Vamos garantir que esse princípio seja cumprido. E podemos ir para o próximo? Como quinto princípio, o que nós temos? Quem que nós encontramos aqui? Estamos ainda no 206. Ai, gente, esse eu falo que a gente não sabe se ri, se chora, se foge para as montanhas, né? Qual é o princípio? Valorização dos profissionais. Valorização dos profissionais, né? A gente fala, a gente dorme, acorda e dorme sonhando com ela. A Constituição Federal diz que seria um princípio, ponto de partida. Os profissionais vão ser valorizados em prática, até o cachorro manda mais que a gente, né? Ou seja, todo mundo, a desvalorização dos profissionais de educação é quase que generalizada. Felizmente, nós estamos lutando para mudar isso. Temos nos posicionado, né? Ou seja, a valorização tem que partir de nós, inclusive, e a gente tem lutado para que isso aconteça. Mas ainda não é realidade, né? Não é generalizado. Mas a Constituição disse, olha o que ela falou, valorização dos profissionais da educação escolar. Garantidos planos de carreira. Tem município que até hoje não tem plano de carreira. Que profissional entra ganhando 30 mil reais e aposenta ganhando 30 mil reais, né? Não importa se ele faça doutorado, pós-doutorado, que ele visite Marte, né? Que ele não tem possibilidade de ascender na carreira, inclusive do ponto de vista de um reconhecimento remuneratório distinto, né? Planos de carreira. Ingresso exclusivamente por concurso de prova e título, né? Ou seja, são duas as regras mínimas para valorizar o profissional da educação. Tem que ter plano de carreira, ou seja, tem que ter possibilidade de ascender financeiramente e do ponto de vista das oportunidades dentro da carreira do magistério, e também o ingresso na carreira tem que se dar exclusivamente por concurso. Isso não seria um processo seletivo. Processo seletivo, gente, é a contratação temporária e excepcional. Você não ingressa na carreira, né? E ele é admitido, sim, como eu disse, em caráter temporário e excepcional, mas para ingressar na carreira, diz a Constituição Federal, só por concurso público. E mais, em educação tem que ter as duas coisas, de prova e título. Se sair um edital de concurso, por exemplo, só com prova, tá errado. Em educação tem que ter as duas coisas. Por isso que todo concurso que a gente faz em educação, vai ter, o povo me pergunta, vai ter prova de título? Eu falo, vai, tem que ter. Por que tem que ter, gente? Quem disse isso? Eu que inventei? Não. O município que inventou? Não. Qual é a regra constitucional? É o inciso 5º, que diz que o ingresso é exclusivamente por concurso de prova ou título, ou prova e título. E. Já vi questão de concurso desse tipo, tá? Ingresso exclusivamente por concurso de prova?
Ingresso exclusivamente por concurso de título? Ingresso exclusivamente por concurso de prova ou título? Ou ingresso exclusivamente por concurso de prova e título? Acreditam que o avaliador foi nesse detalhezinho? E aí você vê tudo isso, a louca do X, e não consegue identificar. São as duas coisas. Ingresso exclusivamente por concurso de prova e título. Aí a gente entra no outro problema. Luciana, que títulos? Tá escrito, gente, que títulos? Teve outro dia algumas alunas que me procuraram falando assim, Lu, nós queremos recursar um edital aí. A gente não tá concordando com ele. Eu disse, por quê? Porque eles não estão aceitando especialização. Eles só estão aceitando mestrado e doutorado para contar título. Vamos recursar? Eu falei, não vamos, não podemos. Por quê, gente? A Constituição Federal disse que títulos? Ela disse títulos. Disse títulos. O município pode, ele, afixar que títulos ele vai aceitar? Pode. Né? Se ela tivesse títulos, 2 pontos, especialização, mestrado, se a Constituição tivesse delimitado quais seriam esses títulos, todos os editais teriam que ser igual nessa matéria. Mas ela disse, concurso de prova e título. Vai ter prova? Vai. Aceitou o título? Aceitou. Só mestrado e doutorado. É título? É título. Aquele edital tem essa prerrogativa. Não tem fundamento para recursar. Nós poderíamos recursar se o edital tivesse dito só prova. Então, o que disse? Ingresso exclusivamente por concurso de prova e título. Então, Ô, Lu, oi. dá licença um pouquinho. Com certeza. E uma vez eu também fiz uma inscrição e o município estava pedindo o tempo no município. Pode isso? A Constituição Federal falou prova e título. Ele pode, nesse caso, estar entendendo, por exemplo, que a experiência é um dos elementos constituintes dessa seleção do ponto de vista dos conhecimentos. Porque, por prova, ele não disse, por exemplo, prova prática, prova teórica, a Constituição disse prova. Dependendo da situação, sim. Mas, Vânia, esse tempo de serviço, ele contava como título, é isso que você está dizendo? O tempo de experiência no município, ele pontuava. Ele pontuava. Cabe interpretação. Eu acho que caberia uma avaliação aí com relação ao critério da pessoalidade. Apesar que faz tempinho já isso daí, viu? Não se vê mais. Mas eu não prestei, mas você já viu isso também, né? Não é lugar comum, isso, mas não é frequente. Caberia uma contestação, sim, do ponto de vista. Sim. Isso se enquadra em prova em título, nenhuma das duas coisas. Né? E aí fica complicado. A não ser que o município consiga configurar isso ou como prova ou como título. Caso contrário, fica difícil, porque a Constituição disse prova e título. Né? Tá bom, então, obrigada, nesse caso, o município teria de configurar essa prática em uma e outra. Por isso que tem sido cada vez menos comum esse tipo de situação, porque se acaba privilegiando determinado... o grupo, né? Exato. Tá, obrigada. E aí configura concurso de acesso e não de ascensão e não de ingresso, né? Obrigada, Lu. Imagina, minha querida. Lu? Isso. Vamos lá? Quem pergunta? Lu? Tô ouvindo. Capone. Oi, minha querida. Processo seletivo pode ser só títulos? Sim. Sim, pode. Por quê, meus queridos? O que diz a Constituição? Ingresso exclusivamente por concurso, ingresso na carreira. Processo seletivo não se enquadra nesse artigo em absoluto, porque o que ele está dizendo, o processo seletivo é a contratação temporária. A contratação temporária segue a critério da administração. Tem que ser objetivo, evidente, não pode ser critério pessoal. Mas sem entender, por exemplo, que vai ser só título, só tempo de experiência, pode, porque não se enquadra neste inciso 5º. O processo seletivo não está regrado por esse inciso 5º do 206, porque nesse caso é só o ingresso na carreira por concurso. Então pode. Ok. Obrigada. Não por isso. Podemos seguir? Então esse foi o da valorização. Plano de carreira, ingresso exclusivamente por concurso de prova e título. Próximo, artigo 206 ainda tratando dos princípios. Qual é o próximo que a gente tem? Olha este, que gracinha. Gestão democrática do ensino público. Tem várias coisas que eu quero falar aqui sobre isso. Primeiro, a gestão democrática é um princípio. A Constituição Federal, gente, essa Constituição Cidadã, ela foi aprovada no momento em que o Brasil deixava o período do regime militar e estava redemocratizando. Então, o povo queria democracia em todos os setores. Queria votar presidente, queria votar até no diretor da escola, queria votar em quem ia lavar a louça, né? Tudo se decidia. Vivíamos um momento em que se aspirava a democracia, a gente queria votar para tudo, né? E é evidente que discutiu-se que então seria necessário e que seria interessante a gente ter gestão democrática em todos os setores. E aí
apareceu que na gestão escolar, na gestão do ensino, também deveria estar presente o princípio democrático. Só que a Constituição Federal foi danada, né? Primeiro que os empresários falaram assim, quem tinha escola privada falou, ó, democrático nada não, escola privada quem manda é nós, o dono. Aí o que eles fizeram? Colocaram um adjetivo, gestão democrática do ensino público, né? Ou seja, a gestão democrática do ensino é só no ensino público. O ensino privado não tem um compromisso com a gestão democrática. O pai vai opinar quando ele vai pagar de mensalidade? Vai nada, amado, né? A gestão democrática aqui é lá na escola pública, na escola privada, e aí eles conseguiram isso. Então, detalhe aqui, ó. Já vi pergunta de concurso isso. Gestão democrática do ensino? Gestão democrática do ensino público. Então, vale afirmar que o princípio da gestão democrática é um princípio só da educação pública e não da educação privada, tudo bem? Isso está bem claro na nossa Constituição. Outro elemento aqui importante. Como vai ser essa gestão democrática? Né? Vai ser participação? O que vai acontecer nessa gestão democrática? A Constituição não disse. Ela disse na forma da lei. Ou seja, viria uma lei específica, que seria a LDB, que só veio 8 anos depois. A Constituição foi escrita em 88, a LDB veio quando? 96. 8 anos depois. Tem noção que a gente ficou 8 anos com uma Constituição Federal sem LDB? Já pararam para pensar? Né? Se a Constituição de 88, a LDB só veio em 96, né? E aí foi lá em 96 que a LDB veio explicar essa gestão democrática. Então, a Constituição só anunciou o princípio da gestão democrática, disse, ó, a gestão tem que ser democrática aí, hein? Mas não falou que tipo que era. Se ia votar para diretor, se ia jogar para cima, sortear e jogar para cima. Como seria essa gestão democrática, ela não disse. Se o pai ia pintar a escola, se ele ia participar da decisão, ela não explicou que tipo de gestão democrática era essa e deixou para a LDB fazer isso. E a LDB veio fazer isso 8 anos depois e afixou lá no artigo 14, afixou lá 2 princípios da gestão democrática. Tá bem? Então, o que nós temos aqui, né, foi um princípio, e o princípio foi regulamentado pela LDB. Então, na Constituição só estava anunciado esse princípio, não estava explicitado, né? Bem, e depois, um outro princípio. Então, gestão democrática? Sim. Próximo princípio, padrão de qualidade. Olha só que bacana, ensino público tem que ser de qualidade, disse a Constituição Federal. Mas ela não disse o que ela estava entendendo por qualidade. Gente, qualidade é algo super subjetivo. Eu sempre brinco com vocês, né? Vocês perguntarem assim pra mim, Luciana, o que é uma casa de qualidade? Eu falo, uma casa com 2 quartos, né, um banheiro. Por quê? Eu vou descrever algo muito perto da minha casa, né? Porque me atende, eu sou muito feliz aqui. Aí se vocês perguntassem, por exemplo, para Ana Hickman, né? O que é uma casa de qualidade? Ela falaria que a minha casa é inabitável. Né? Ela ia dizer, meu Deus, que horrível, não tem qualidade nenhuma. Por quê? Qualidade é muito particular, qualidade é subjetivo. Se você perguntar para um professor o que é qualidade do ensino, ele vai dizer uma coisa. Se você perguntar para o governante o que é qualidade, ele vai dizer outra. Né? O governo do estado de São Paulo entende que 50 alunos numa turma do ensino médio é qualidade. Pergunta para o professor do ensino médio se isso é qualidade. Ou seja, qualidade, infelizmente, é bastante subjetivo. Né? Ela está nos olhos de quem vive a situação. Ou seja, o que é qualidade para um pode não ser para outro. Né? Disse lá o exemplo da casa, a minha habitação de qualidade pode não ser para outras pessoas, não é? Porque as minhas referências são a partir das minhas experiências. E sendo assim, a nossa Constituição só anunciou o padrão de qualidade. Ela não disse qual seria esse padrão, né? E, infelizmente, com isso, ela dá uma margem, né, para que os governos possam fazer o seu entendimento de qualidade e, às vezes, nem sempre considerando, né, o que pensam os profissionais de educação sobre o que seria essa qualidade, não é? Então, há o princípio da qualidade na Constituição? Gente, há o princípio do padrão da qualidade, mas está explicado? Não, foi só anunciado. E aí a Constituição deu margem. Quem veio depois trazer algumas referências a essa qualidade é a LDB. Mas não trouxe tanto assim, né? Trouxe uma referência ou outra. Tudo bem? Então, está presente o princípio? Está presente o princípio da qualidade, tá? Garantido? Não, porque nós não sabemos que padrão, mas a Constituição anunciou. Então, se perguntados, existe uma menção ao padrão de qualidade na Constituição Federal? Menção existe. Está mencionado? Falou qualidade? Falou qualidade. Disse qual era? Definiu essa qualidade? Não. Mencionou, mas não definiu. Anunciou, mas não explicou. Não detalhou. Perfeito? Ficou dito pero não dito, né? Mas não muito. Ok? Próximo, e aí, né, com esses incisos, a gente chega no 7º. Perdão, no 8º. Deixa eu ver se eu sei isso, 6º, isso. 8º princípio.
Esse também é bacana, né? Nós vivíamos um momento no Brasil, gente, vivemos por muito tempo, uma disparidade salarial muito grande. Alguns estados e municípios chegavam a pagar menos que salário mínimos para professor. Né? Vocês lembram alguns casos de relatos de professores de alguns estados de Norte e Nordeste, né, que os professores ganhavam referências salariais baixíssimas, vergonhosas. O que a nossa Constituição Federal disse? Que seria necessário fixar um piso salarial profissional. O que é piso, gente? Não se pode pagar menos. É o mínimo, né? Abaixo daquilo, não existe nada abaixo do piso, né? Embora a gente saiba que alguns profissionais ganhavam subsolo, né, de salário, ou seja, muito abaixo disso. Aí disse, então, afixou-se um valor mínimo, que hoje está da ordem dos R$ 2.900, tá? Um piso por 40 horas. E aí o que disse a Constituição? Vamos afixar um piso, ou seja, ninguém vai poder pagar menos que aquilo para professor. Piso salarial para os profissionais da educação escolar. Só que teve um problema aqui. Qual é o problema? Eu tenho várias alunas que me procuram falando assim, Luciana, eu ganho menos que o piso. Eu falo, nada. Vamos atrás disso. Vamos regularizar. Ela fala, mas eu sou professora da rede privada. Eu sou professora de escola particular. E aí, gente, com muita tristeza, o que eu digo para ela, não há o que fazer. E sabe por que não há o que fazer? Olha o que está escrito na Constituição Federal. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da rede escolar pública. As escolas privadas podem pagar menos que o piso? Não só podem, como fazem. Infelizmente, tem várias alunas que me dizem, Luciana, é certo eu ganhar menos que piso? Né? Eu digo, certo não é. É legal. Né? É legal. Não é moral, né, gente? Vamos pensar? Porque a gente entende que o professor teria... Se a gente está falando de professor, né, a gente não acha que as conquistas devam ser exclusivas nossas, né? Nós somos profissionais da rede pública, grande parte de nós, mas nós não achamos justo que um professor numa outra rede possa ganhar menos que piso. Né? Até porque é uma questão de categoria, vocês entendem? Né? Uma questão de justiça social, né? Mas, infelizmente, gente, a Constituição autorizou isso. Quando ela fixou o piso, ela falou que esse piso seria só para os profissionais da rede pública. Ao meu ver, ganharam aqui os empresários em educação, né? Ponto para... Oi, minha querida. Soninha. Nessa questão do piso, tem um outro problema. Não sei se eu estou correta e eu gostaria até de tirar essa dúvida com você. Você me disse que o piso salarial é para 40 horas. Porém, eu já li várias vezes que essas 40 horas também, o nível de ensino para receber esse piso é nível médio, modalidade normal, certo? Então, quando nós temos nível superior, seria para existir um adicional. Plano de carreira, Soninha. Aí entra lá no plano de carreira. Quer dizer, a minha briga com a prefeitura para que nós, aqui em Descalvado, possamos ganhar pelo menos o piso salarial, eu preciso mexer no plano de carreira, então? Na verdade, não necessariamente. É preciso que eles reconheçam que se estiver abaixo do piso, porque assim, o piso, gente, ela fixa valor anualmente por 40 horas, né? Então, se a jornada do professor na rede X eu tenho que dividir, por 30, eu tenho que dividir o valor por 40 e multiplicar por 30. Tá? Se na minha rede a jornada é por 20, eu tenho que dividir por 40 e multiplicar por 20. Então, por exemplo, o piso salarial é 2.900 por 40 horas. Na rede X nós trabalhamos 20, então a gente tem que ganhar 50% disso. Né? Mas não pode ser menos. A Erika está dizendo, tem rede pública, gente, que paga menos que isso. Nesses casos, se houver pagamento menor que piso, Erika, você sabe qual é o caminho, né? Sim, mas a questão a lei deixa clara, esse piso é para quem tem médio na modalidade normal. Na verdade, ela não menciona formação nesse caso, então nós estamos falando de duas coisas distintas. A lei vai fixar o piso para professor. O professor não pode ganhar menos que isso, não importa a formação que ele tem. Uma vez professor, tem educação superior ou em nível médio, ele tem que ganhar aquele piso. E aí a nossa briga tem que ser, olha, eu ganho piso, mas entendo formação superior, eu preciso de um plano de carreira, eu preciso do reconhecimento financeiro por formação que seja superior àquela como requisito para ingresso. Então, o argumento não vai se encontrar, por exemplo, nesse inciso que trata do piso salarial. O argumento vai estar na valorização do plano de carreira. Sim, também na LDB, que quando exigiram... Perfeito. Aí, ao regular, lá no 64 da LDB, que a gente vai falar das formações e da ascensão por meio do plano de carreira. Perfeito. Isso, Soninha. Mas, de qualquer forma, a ideia do piso é o seguinte,
Paga o piso? Primeiro, ninguém pode ganhar menos que piso. O salário não pode ser inferior. Paga. Todo professor ganha menos que piso. Ótimo. Agora, como a gente distingue essa formação? Como a gente remunera de maneira distinta a depender dessa formação? Se superior tanto, se mestrado tanto, se especialização tanto. E aí, essa distinção de formação por titulação, ela vai dar no âmbito do plano de carreira. Entendi. Muito obrigada, Lu. Imagina, minha querida, eu que agradeço. Tudo bem? Então, do piso, gente, não pode pagar menos que isso, mas infelizmente o piso só, assim como a gestão democrática, né, é só para a rede pública. A rede privada tanto não precisa ter gestão democrática, quanto não precisa pagar piso salarial profissional, né? A rede pública tem que pagar, Érica. Em não pagando, ela está descumprindo a Constituição Federal. Aí cabe enquadramento legal, jurídico. Tá? Mas aí é uma briga, né, gente, às vezes. Nem sempre a gente consegue de maneira consensual. Tá bem? Mas há descumprimento. Tá joia? Bem, e aí, já caminhando para o final, quando vocês falam, quando eu falo isso, é porque eu não tô acabando coisa nenhuma, mas eu tô, tá? Artigo 6º, né? Mais um princípio, e esse é o último, tá? É o princípio 9º, o 9º inciso, né? Fala da garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo de toda a vida. Isso é muito bacana, né? Porque dá margem, inclusive, para que as pessoas que não tenham concluído a escolarização na idade própria, ou ainda para aqueles sujeitos, né, que venham a precisar de outras modalidades de educação, né? Eu tive uma aluna que tem a mãe que é cega. A mãe já concluiu a escolaridade regular, mas precisa desenvolveu cegueira na vida adulta e precisa agora aprender a se alfabetizar em braille, né? Não mais serve aquela alfabetização que ela teve, mas ela já se escolarizou. E só encontramos uma escola, por exemplo, para alfabetizar em braille na cidade de Ribeirão Preto. E ela precisava do transporte escolar. E aí a prefeitura disse que não pagaria, porque ela não era aluna, né? E aí, o que a gente usou como argumento? Olha como é bom conhecer a lei. Nos utilizamos do inciso 9º do artigo 206 da Constituição Federal para fundamentar o pedido, dizendo, com base no princípio da educação ao longo de toda a vida, ela tem o direito. E aí conseguimos lograr êxito, né, nesse pleito com fundamento no texto constitucional, ou seja, sobre o princípio da educação ao longo de toda a vida, ela ainda precisa de direito à educação, sobretudo porque adquiriu uma nova condição e precisa de novos processos de aprendizagem, né? Tá vendo como a lei é incrível, né? Porque ela nos permite, ao menos, pleitear com fundamento os nossos direitos, né? E esse, então, seria o inciso 9º que traz, né, por razão óbvia, esse 9º princípio constitucional, né, do ensino, que é o da garantia da aprendizagem e da educação ao longo de toda a vida, né? Mesmo que já tenham se escolarizado, os sujeitos têm sempre o direito de aprender e de se educar, sempre que da sua necessidade e desejo. Não é? Isso, conhecimento sempre, Roselaine. Vamos aplicar? Porque conhecimento não pode ficar na estante. Trouxe uma perguntinha de 206 também, só para aquecer. E aí, a gente já, né, avança para a conclusão desses nossos estudos. O artigo 206, diz a pergunta, tá? Já trouxe a pergunta aplicada, então, para a gente tentar ver como sairíamos com esse 206. O artigo 206 da Constituição Federal Brasileira, de 88, estabelece os princípios do ensino. É isso mesmo? Os princípios estão no artigo 206, gente? Exatamente. Nós já sabemos que o 206 é dos princípios, né? O ensino será ministrado em todo o território nacional, em todos os níveis. Marque a alternativa que não se relaciona ao princípio. Então, aqui, olha só, aqui não se relaciona. Então, nós vamos ter 3 princípios e um que não é, né? Acho que nesse caso são 5 alternativas. Então, nós vamos ter uma mentira só. Todos os outros são princípios. Vamos ver se vocês reconhecem. Lembra que eu falei reconhecer o princípio? Existe um princípio de liberdade? Vocês acham que sim? Sim. Olha o primeiro. Sim. Liberdade de aprender, ensinar. Ah, é? Agora o povo pode fazer o que quer? É isso mesmo? Não, porque liberdade não é isso. Mas a liberdade é um princípio? É. Nós estamos procurando o que não é. Viram no enunciado? Nós estamos procurando o que não é. Então, não é a alternativa A, porque na alternativa A nós temos um princípio? Temos um princípio do 206? Temos um princípio do 206. Então, não é. Próximo. Organização sistemática de avaliação da aprendizagem de forma contínua, oportunizando a avaliação do aluno? Não. Isso é incrível. Não, Isso é incrível, gente. mas é bacana. Eu não estudei e falar, gente, isso aqui é lindo, isso aqui é certinho. Até é bacana, mas é princípio? Não.
Não. Cuidado, porque olha que o examinador aqui foi mais capcioso, porque ele podia ter colocado uma afirmação absurda, mas ele colocou uma afirmação procedente. Tudo aquilo que está ali não é bacana? Só não é um princípio constitucional. Entenderam? Esse é um risco que vocês correm. Acho isso aqui tão bonito, gente. Concordo com isso aqui tudinho. Eu também concordo. Todas nós concordamos com o que está na alternativa B. A questão é um princípio do artigo 206 da Constituição Federal? Não. Não é um artigo. Procedente, é interessante, mas a pergunta está como princípio educacional ou seria uma recomendação pedagógica? Né? É outra coisa. Isso é uma recomendação, né, Lu? Exato, assumiria status de recomendação. Porque, na verdade, ou até mesmo como orientação para avaliação, né? Por exemplo, uma diretriz, poderia ser uma diretriz. A diretriz, né? Daí a dizer que é um princípio expresso no 206, não. Vocês não reconheceram, olha que bacana, falei para vocês não reconheceram esse princípio. Pode ser até um princípio do ponto de vista da teoria avaliativa. Mas não é um princípio constitucional. Não é? C, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Existe o princípio da gratuidade? Não pode cobrar nada para a gente... Sim, existe. Valorização dos profissionais. Se acontece em prática, é outro samba. Mas existe o princípio da valorização? Ótimo. Existe, no papel existe. Está lá na lei, gente. Aí você fala assim, é tudo mentira isso aqui. Não, é verdade, que é tudo, mas está na lei como um princípio. Não respondam o que a nossa experiência nos diz, porque às vezes a gente quer responder o que a gente vive, não é? Valorização não existe coisa nenhuma, mas está na lei como um princípio. É que em prática ele é subtraído, em prática ele é inobservado, né? Mas em princípio ele está lá na lei. Não era? Tudinho, ó, e tá igualzinho, garantidos na forma da lei os planos de carreira para o magistério público e piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso de prova e título? Exatamente, é um princípio, né? Próximo, a gestão democrática do ensino público, na forma da lei, é um princípio também? Sim. Exatamente. Então, desses, qual não é um princípio? De fato, a organização sistemática da avaliação, né? É bacana, é interessante, conceitualmente adequado, só não está expresso como um princípio no artigo 206. Então, se a gente puder, né, fazer as anotações lá na nossa prova, então era o artigo 206, falava dos princípios, destaque para o não, ou seja, das 5 opções, 4 vão ser princípios, só uma não vai ser. Cuidado, isso aqui é traquejinho fazer prova, né, gente? Tem gente que se perde no decurso da prova, esquece que estava procurando a negativa, né? Fala, ai, meu Deus, mas eu pus a certa. Cuidado, aqui vocês estão procurando... Eu costumo brincar assim, ó, são 4 verdades e uma mentira. Você está procurando a mentira. Né? Então, tem 4 coisas que vão ser princípio e uma que não vai ter, que não vai ser, né? E aí, quais são os 4 princípios? O princípio da liberdade, o princípio da gratuidade, o princípio da valorização dos profissionais e o princípio da gestão democrática. O único que não é princípio, embora seja bacana, é a organização sistemática da avaliação. E aí? Tranquilo? Essa é uma das muitas possibilidades que esse artigo 206 pode se apresentar em prova para nós. Tá bem? A Thaís disse que vai se lembrar de mim nas provas. Thaís, você sabe que eu recebo, acho que a Gi foi uma dessas meninas, elas me mandam mensagem assim, Lu, acabei a prova, elas mandam assim que sai da prova, eu adoro. Ouvi você a prova inteira, te vi falando a prova toda. Eu acho inusitado, né? Teve um outro dia, não lembro quem foi, se foi Gi, falando assim, eu fiquei te ouvindo até 1h30 da manhã. Eu falei, castigo, coitada, como que me ouve até 1h30 da manhã e foi pra prova? Falei, amada, é o mínimo. Acho que daí disse, eu passei em 6º lugar. Falei, é o mínimo. Depois de ser torturada a noite inteirinha, né? Tendo que me ouvir. Imagina, eu ouvi você a noite inteira. Eu disse, mas sofreu, amada? Não, foi bom. Falei, menos mal, né? Melhor ainda foi quando a gente viu o resultado, né? E aí tenho recebido muitos desses relatos que me ouvem falando na hora da prova. Falo, cuidado para não ser prejuízo, porque a bicha fala de um tanto, né? Só faltava você me ouvir a prova inteira e falar, Luciana, deixa eu concentrar, né? Então, eu preciso me conter. Já que vocês me ouvem a prova inteira, eu preciso me controlar, né? Para não atrapalhar. Mentira, brincadeira. Fico muito feliz com esses relatos, né? Porque acabam fazendo referência àquilo que estudaram, àquilo que viram. Isso é muito, muito bacana, tá bom? Então, minhas queridas, para a gente, né, encerrar essa nossa conversa, né? Eu queria ouvi-las um pouquinho no chat, dizer o que vocês acharam da aula, né? Se a gente... se atendeu às suas expectativas, como é que a gente fica.
Queria ouvi-las um pouquinho e já, né, reiterar o convite para o nosso encontro de amanhã, mesma bate-hora, mesmo bate-canal, não é isso? Ainda dá tempo, quem não tenha se inscrito, né, nós estamos com algumas vagas, então vou me despedindo de vocês, né, mas primeiro com esse retornozinho de vocês e com o compromisso de que a gente se reencontra amanhã, tá joia? Né? E aí, vocês vão poder dizer, né, que e a Vânia sempre brinca com isso, né? Concurso público é individual, né? Você não pode fazer prova com ninguém. Mas aí eu brinco com vocês que a gente faz prova em dupla, né? Quem me ouve falar, amada, você fez prova em dupla, né? Então, tenham sempre a minha companhia para que a gente possa fazer prova em dupla, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Então, a gente vai mandar para vocês o presente como combinamos, o mapa conceitual dessa aula, né? Que foi a síntese daquele 360, com destaque para os artigos 205 e 206, que foi o que a gente se aprofundou, tá bem? Minhas queridas, amei estar com vocês, né? Muito obrigada, as perguntas foram riquíssimas, como sempre, né? E que a gente possa amanhã ter um encontro tão rico quanto o de hoje, tá bem? Vamos descansar e a gente se vê amanhã para o segundo dia de maratona. Um beijo para vocês. Ótimo. Obrigada, Lu. Tchau, tchau. Muito obrigada, um beijo. Obrigada, Tchau, Lu. boa Beijo. Tchau. Boa noite. Obrigada. Meninas, deixa eu só fazer um outro pedidinho. Se vocês quiserem printar a tela da nossa aula e compartilhar nas redes que vocês participaram, a gente agradece, tá bom? Podem me marcar. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, muito obrigada. Muito Sobre isso aí legal, que você né? falou? Foi joíssima. Vou printar. Manda para você. Não conecta. Aconteceu. O Marcos já falou? Eu falei, não tá aí, né? Ele falou que deve ter desligado de novo o roteador, mas... Eu não sei sair. Querida, eu te ajudo. Quem precisa sair? Eu. Tô presa nessa aula. Eu tô conseguindo sair. Eu vou te deixar, Bruna, aí. Deixa eu... Beijo, querida. Bom descanso. Volta amanhã. Lu, tô com quinto. Saiu. Ah, ela soube sair, tadinha. Vou parar. Tchau, gente.